Então, bom dia a todos. Vamos começar aí a tertúlia matinal. Agradeço aí a presença, né? Hoje com o horário de verão, tivemos que acordar uma hora mais cedo. Então, vamos começar falando então da autopesquisa aplicando censos e contrassensos. Eu vou agradecer o convite, né? A quinta tertúlia matinal. A primeira foi efeitos multidimensionais do autodesassédio. Depois a gente teve a técnica do contraponto senso-contrassenso, temos prova de gratidão, facetas do elogio cosmoético e agora a aplicação da autopesquisa aplicando censos e contrassensos. Então a ideia, né, de fazer e falar desse tema aqui é tudo derivado da questão do livro, né? O livro, acho que todos aqui estão aqui conhecem, que chegou agora a segunda edição. Então, foi lançada agora a segunda edição, agora em outubro. Nos processos de fazer o lançamento do livro, né, então foram surgindo algumas demandas, né, das pessoas irem perguntando, fazendo perguntas. Uma das demandas foi a técnica do contraponto senso e contrassenso, que algumas pessoas perguntavam, mas como que é essa técnica? Eu falei, caramba, acho que eu não pus no livro. Então, eu fiz o verbete lá, técnica do contraponto senso-contrassenso. E outra demanda que tinha é a questão de como usar esse livro para autopesquisa. Por mais que eu tenha escrito no livro, às vezes não ficava tão claro. Então, hoje tem a proposta, então, tem também uma planilha que vocês viram, que todo mundo pegou lá em cima, a planilha? Então, depois a gente vai também a uma proposta de uma forma de organizar, que você não precisa da planilha, você pode fazer autopesquisa direto no livro, né? Mas essa planilha pode ser que ajude. Então, é uma proposta que a gente está trazendo também para debater com vocês. Para começar, então, lembrando, né, me interrompam a qualquer hora, acho que todo mundo está aqui já me conhece, né, então não tem problema, me interrompam, perguntem, conversem, que a ideia é a gente fazer mesmo um processo bem interativo, assim que eu gosto de funcionar. Então, essa planilha, depois vocês vão olhar, todo mundo pegou, né? Vocês vão ver que elas têm dois lados, né? Então, uma é a autopesquisa por senso e contrassenso e depois a autopesquisa por variável. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais isso, tá? Mas eu queria antes definir bem a autopesquisa, pegar o material do professor Valdo para a gente ficar bem, né, alinhado do que a gente está pensando. Então, vamos lá. Tem o verbete, autopesquisologia. Então, definição. A autopesquisologia é a ciência aplicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis ao mesmo tempo no universo consciencial e no cosmos. Então, ele põe bem a questão da autopesquisa. Então, tem o sentido de pesquisar a si mesmo, mas também é do sentido da sua pesquisa em relação aos outros, né? E pelo que eu entendo, e até aí entra a questão do livro, né? O livro é mais ou menos isso, o tempo todo. A gente olha para fora e olha para dentro, né? Olha para fora, que a gente vai observando os fatos, fazendo a captação desses dados, refletindo sobre isso e fazendo e eu com isso, né? E aí entra a nossa autopesquisa. Onde eu estou nessa história? Tem aqui, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante também, ele fala, autopesquisa é análise, ressex é síntese. Eu acho que também explica muito a questão, né? Então, na hora que a gente está fazendo autopesquisa, está fazendo uma análise, e a síntese é a hora que a gente pega essa pesquisa e faz as nossas reciclagens. Então, achei essa bem interessante também. Outra frase que ele fala aqui, nesse verbete, é de acordo com a teaticologia, nada substitui o esforço pessoal. No âmbito da autopesquisologia, o melhor é aplicar a equação a longo prazo, 1% nas heteropesquisas, a teoria centrípeta, e 99% nas autopesquisas, a vivência pessoal centrífuga, né? Então, de novo, 1% para fora, 99% para dentro. E aí, quem não pesquisa, fica evolutivamente para trás. Segundo os fatos e parafatos observados até aqui, toda consciência, racionalmente, torna-se autopesquisadora a partir de determinado nível de autolucidez.
Então, quer dizer, fazer a autopesquisa, até está no contexto, né? Eu acho que semana que vem lá tem um congresso de autopesquisa do IPC, né? Então, a gente está no fluxo aqui. Então, quer dizer, em determinado nível de lucidez, as pessoas começariam a fazer as próprias autopesquisas. E aí a frase enfática ele fala, o autopesquisador ideal é o ser tridotado para a psico, intelectual, a comunicação, né? Curioso, autocobaia, experimentador sensitivo, filósofo, filólogo, lexicógrafo analógico, ideias afins, experimentador e relator cosmoético. Então, só isso, né? Então, para a gente pensar. Tem também o verbete Autopesquisologia do DAC, que também vale a pena dar uma olhada lá para a gente lembrar. E no léxico também aqui tem várias frases relacionadas à autopesquisa que a gente pode ir comentando. Tem uma que eu achei interessante que é assim, a autopesquisa evolutiva é a ação adequada à consciência em qualquer dimensão existencial. Então, estando aqui ou estando do lado de lá, a autopesquisa sempre é um processo interessante. E aí no livro, tem uma parte, logo na introdução, que tem o convite à autopesquisa. Então, eu vou ler só os primeiros parágrafos para contextualizar. Então, avaliar e refletir sobre os sensos evolutivos e os contrassensos regressivos evidencia a própria condição atual. É o que a gente falou, na hora que a gente está no livro buscando o que é o senso evolutivo, o que é o melhor, o que é aqueles processos que nós já de alguma forma entendemos que era o melhor e colocamos em prática. E o contrassenso é aquilo que a gente que está nos travando e que também a gente já vai colocando na prática sem pensar muito, né? O livro realiza o estudo contraponteado da maturidade consciencial, ou seja, descreve os extremos inferiores e superiores relativos a determinada temática. No caso do livro, são 11. Conforme a apreciação pessoal, permitindo ao leitor interessado na autopesquisa situar-se em relação aos extremos. Então, essa técnica é a técnica da lupa marturológica, que no livro tem um capítulo explicando e que também a gente pode comentar se alguém tiver dúvida. Considerando a conjugação complexa de aspectos e componentes de cada personalidade, a tendência é o autopesquisador se localizar em algum ponto entre as duas condições contrapostas, com diferentes percentuais de aproximação de cada extremo. Então, isso aqui é o básico que a gente vai falar da planilha, que é o quê? Então, a tendência, que a maioria das pessoas, você pega um senso e um contrassenso, a gente vai estar nesse meio do caminho. Vai ter aspectos de senso, aspectos de contrassenso. Então, depois, isso é importante para a gente entender o que a gente vai depois propor com a planilha. Comparar-se ao extremo superior, né, aquele mais evolutivo, no sentido de mais maduro, favorece a verificação de aspectos a serem adquiridos, qualificados e fortalecidos. Então, na hora que a gente faz, por exemplo, vamos pensar aqui o senso de gratidão. Na hora que a reflexão do que seria gratidão, o que seria qual é esse processo, o que seria ser grato em função de tudo que eu já estudei, mesmo que seja ainda um processo teórico, né? Mas entender isso nos dá caminhos. Então, eu posso tentar ir por aqui se eu acho que isso é o melhor. Da mesma forma, né, do mesmo modo, comparar-se ao extremo inferior propicia o reconhecimento de aspectos viciosos a serem minorados e eliminados. Então, tem também, olhando o outro lado, quer dizer, qual seria a condição mais imatura contrária a essa? No caso da gratidão, a gente colocou a vingança, né? Então, o que seria a vingança? O que a pessoa com vingança faz? Oi? E aí, juntando tudo isso, a gente pode minorar e tentar eliminá-los. Assim, torna possível aos interessados a definição de prioridades, estabelecimento de metas, correção de posturas equivocadas e fortalecimento de condutas acertadas, né? Então, a partir do livro, é possível a pessoa, naqueles itens, nos 11 itens, olhar e e ver um lado mais maduro, e aonde eu estou nessa história, né? Então, eu estou para onde, como é que eu estou, fazer um diagnóstico da sua própria condição. E tem vários itens no livro que propiciam isso, né? Então, não sei se todos aqui conhecem o livro, estou vendo ali tem um livro e tal, não sei se todos conhecem. Então, ele permite fazer essa jogada. Então, por exemplo, na planilha que a gente está dando um exemplo, vamos pegar a de senso primeiro, autopesquisa por senso e contrassenso, né? Então, como seria uma forma da pessoa fazer a pesquisa?
Então, aqui, se vocês olharem o item aferição, quem tiver o livro aí pode dar uma olhada, quem não tiver, depois... Sempre, como é que é um livro? A gente tem o capítulo de senso, o capítulo de contrassenso e o capítulo do contraponto senso-contrassenso, né? Então, nesse capítulo, no capítulo do contraponto, sempre tem um item chamado aferição. E nesse aferição tem 12 variáveis e a partir dessas 12 variáveis tenta-se colocar um extremo, como se fosse um resumão, né? É um resumão de tudo que foi falado e esse resumão para a pessoa justamente olhar, bem, é um crescendo. Por exemplo, alta evolutividade, no caso aqui desse senso aqui, do senso do autocrítico ao autoengano. Então, em relação à evolução, a pessoa passa da fuga de enfrentar a si mesmo ao compromisso com a autopesquisa para predispor a contínua habilitação cosmoética. Então, pega sempre os dois extremos. Nesses 12 itens aqui. Então, os itens são alta evolutividade. Quem tiver o livro aí, esses itens estão na página 79, tem a descrição deles. Alta evolutividade, quer dizer, como a pessoa está em relação à qualidade da evolução dela. O outro item é cognição, que é conhecimento. Então, como é a cognição nesses dois extremos? Comportamento, um exemplo de comportamento, comunicabilidade, discernimento, grupo karmalidade, intelecção, motivação, mundividência, parapsiquismo, pensamento, personalidade. Então, se vocês olharem essa primeira planilha aqui, aqueles itens que a gente teve que colocar item, né, para ficar mais fácil, alta evolutividade. Se vocês olharem lá embaixo da planilha, tem explicando o que é. Então, aquilo que a gente leu aqui, né, evolutividade, vou pegar lá na página correta, que seria a página... Na página 108. Lá no item do livro está da alta evolutividade, da paralisação conscial ao amadurecimento cosmoético autoimposto. O que a gente faz aqui? Na verdade, a pessoa ela não precisa ter essa planilha, ela pode só ler isso aqui e já ter essa ideia. Então, qual é a proposta? Fazer um percentual de 0 a 100. E ela coloca aqui. Mas eu penso que a planilha ajuda a visualizar. Então, lembra que a gente falou de aproximação? Então, a pessoa olha da paralisação consciencial ao amadurecimento cosmoético autoimposto. Então, em relação à alta evolutividade, a síndrome de Gabriela, ela tende o quê? A pessoa paralisa, não é isso? Se a síndrome de Gabriela nascia assim, crescia assim, você sempre assim, ela paralisa, né? Do outro lado, o que é o senso autoevolutivo? Que é aquela condição da pessoa sempre estar querendo ir para frente, ela tem aquele senso dela sempre pode se tornar melhor. Um amadurecimento cosmoético autoimposto. A pessoa se impõe a amadurecer. E aí a pessoa olha e vai ver, bem, 0 a 100, né? Então, se eu estou aqui no 0 de senso, eu estou na paralisação consciencial. Ou eu estou 25, ou eu estou 50, eu estou meio a meio. Eu estou 75, eu estou mais para o senso autoevolutivo, ou eu estou em 100. Então, isso, se a pessoa aqui, a gente está dando um exemplo, né? A planilha seria, a gente só tem 2 sensos e contrassensos aqui, na verdade são 11. A mesma coisa das variáveis, tem mais. Mas é uma forma da pessoa começar, de uma forma prática, a entender isso aqui. Como eu falei, ela não precisa disso, ela pode só pelo livro fazer isso. Mas pela técnica aqui, isso pode ajudar. Tá claro como é que é a ideia da planilha? Então, vocês querem tentar fazer, pelo menos uns itens aqui, depois a gente vai tirando e perguntando? Então tá, podem ir fazendo e perguntando ao mesmo tempo. Senão eu vou ficar em silêncio aqui. Eu acho que é melhor ir fazendo junto, né? Então, olha só, por exemplo, paralisação consciencial, amadurecimento consciencial autoimposto. Aí a pessoa vê aí, tem alguma dificuldade, a pessoa marcar isso aqui ou não? Aí o próximo tem a ver com cognição. Desinteresse pelos neoconhecimentos. Tem lógica? A síndrome de Gabriela seria isso? E o contrário, estudiosidade referente à evoluciologia. A gente está no senso e contrassenso. Tá?
Estudiosidade é referente à evoluciologia. Então, a pessoa pode tentar se situar aonde ela se encontra nessa condição. Então, mas aí, tá certo, a gente pode ir falando. O próximo seria comportamento, resistência e mudar ou destemor cosmoético diante de neoexperimentações. Oi, diga lá. Essa marcação do 0 a 100, ele vale para os dois microfones, vai se encontrar. O 0 a 100 é mais... Por quê? Eu entendo como é que a gente vai ter a ideia é ir matematizando a nossa pesquisa, né? Eu gosto muito dessa questão de percentual, porque eu acho que favorece a gente ter uma noção. Porque saber exatamente, aí seria muito, como é que eu vou dizer? Perfeccionismo. Eu sei, eu vou chegar lá. É só para dizer que esse percentual está se referindo ao censo. Não Isso, em relação ao censo. Tá? Vai ter que explicar isso. Tá. Então, por exemplo, 0 de censo, que é o melhor. 25, 50, 75 ou 100. Então, na verdade, o que a gente está querendo fazer aqui é ajudar a matematizar, porque se faz só tem ou não tem, fica muito também exagerado. Eu tenho ou não tenho? Não, eu tenho quanto percentual? Isso é uma coisa que eu sempre faço quando eu estou fazendo qualquer pesquisa, mesmo numa questão nosográfica. É me perguntar, qual o percentual que eu tenho disso ainda? Será que eu já estou zerada? Em todas as minhas áreas de manifestação? Porque senão, às vezes, numa área, sim, mas e nas outras? Então, com isso, por exemplo, nessa primeiro item aqui, o que seria o 0? Eu tenho 0 de censo nessa área, eu estou para paralisação consciencial. Até isso aqui é para vocês testarem. Vocês podem chegar à conclusão, esse negócio de 0 a 100 está complicado. E propor outra coisa, também está valendo, entende? Não, 0 a 100 não ficou bom, não. Será que não valia a pena fazer outra coisa? Tá? Tranquilo. A gente está aqui para testar mesmo. A proposta que eu estou trazendo é de tentar ajudar dessa forma. Então, vocês estão me ajudando também para ver se isso funciona ou não, tá? Então, é nesse sentido, não sei se ficou claro. O 0, eu pensei no contrassenso, 25, 50, 75, 100. E eu lembro muito daquilo que o professor Valdo sempre falava, que é a questão dos 51%, né? Então, ele fala, não, como é que tem 51%? Então, está tudo certo. Então, esse 50% para você jogar bem, tá? Podia até ter alguma indicação aqui dos 51%. Né? Adriana, diga, Janete. Essa sequência aqui desses itens, pelo menos assim, eu estou lendo aqui, parece que ele já está ajudando até a responder as perguntas para a gente, porque a paralisação consciencial, ela tem a ver com o desinteresse pelos neoconhecimentos, com a resistência em mudar, com a apologia conservadora. A ideia é essa mesmo? É o item aferição. No item aferição lá do livro, tem todos esses itens aqui, só que está escrito. Fala disso para isso, é um crescendo. Isso aqui é um crescendo. Ó. Considerando os crescendos evolutivos, analisar o percentual de aproximação pessoal ao senso e contrassenso. Né? Então, o que acontece? Ó, talvez até melhor a aproximação pessoal ao senso, que aí fica do 0, tirar o contrassenso daqui. Então, olha só. Entendi. Esses itens todos são os itens do síndrome de Gabriela. Só que em relação a 12 itens, que é evolutividade, que é o primeiro. Depois é cognição. Em relação ao conhecimento. Em relação ao conhecimento, onde a pessoa com Gabriela, ela tem um desinteresse pelo meu conhecimento. Porque ela nasceu assim, cresceu assim e é sempre assim. Né? Comportamento. No comportamento, ela resiste a mudar. Não é isso? Ela não quer mudar. Eu sou assim mesmo, eu sou grossa daí, tem gente que já ouviu isso. Então a pessoa, quer dizer, ela ainda se exalta o trafar ao máximo, ela ainda pega o trafar, ela veste o trafar e ainda faz apologia. Em relação à comunicação, ela está fazendo uma apologia conservadora. Né? Quando ela fala assim, eu sou assim mesmo, né? Eu não vou mudar, eu não quero... Aí, uma coisa que ajuda a gente ver isso, no livro tem o item discurso. Não sei se vocês lembram, quem já leu o livro. Então, no item discurso, é que vai ter essas palavras que tem a ver com a comunicabilidade. Então, na verdade, isso aqui, como eu falei, é um resumão. Então, a pessoa, às vezes, para preencher, ela vai ler o capítulo e vai buscar entender, né? Vai buscar por que está se colocando dessa forma. Então, por exemplo, na Gabriela, na parte do discurso, vou ler alguns aqui.
Quem está com o livro na página 101. Nada pode ser alterado, pois as coisas precisam ser do jeito que são. O item discurso, lembra? A gente pegou itens populares, né? Coisas populares, são ditos, locuções, para mostrar em que a síndrome de Gabriela está no dia a dia. E aí nos pega também, caramba, eu falo isso, né? Então, opa! Então, aí é de novo a questão da autopesquisa. Por exemplo, o desejo de parar o mundo para não demandar reciclagens. Isso às vezes a pessoa não fala, mas ela, no fundo, ela fala assim, pô, eu queria que tudo parasse, né? Sou assim mesmo e daí? Isso a gente ouve também. Ou, tudo está bom do jeito que está. Não há mais nada para aprender. Eu já ouvi gente falar assim, não, eu já estudei muito. Não, já estudei muito. Tudo ficar do mesmo jeito. Estufar o peito e alegar ser assim e pronto. Sou feliz à minha maneira. Pessoas não mudam. Pau que nasce torto, morre torto. Quem é bom já nasce feito. Tem até, eu vi agora um episódio, não sei se você já viu no Netflix, tem o Bom Lugar. Já viram o Bom Lugar? Tem um episódio último de sexta-feira agora, tem um negócio assim, né? A pessoa, ela reciclou pra caramba na história lá do filme. E aí ela vai agora tentar ajudar as pessoas, eu não vou contar a história para não fazer spoiler, né? Mas aí ela tem que ajudar outras pessoas, né? E aí ela ficava o tempo todo, ela foi lá tentar ajudar, no caso, a mãe, e ela só falava mal da mãe, ela não via. Aí viram para ela e falaram assim, você não mudou tanto, será que ela não pode ter mudado também? Que ela está falseando, não, ela não está assim, não, ela não mudou nada, não, ela não... Então é interessante, né? Então a questão de, às vezes o olhar, né, fica paralisado. Quem me quiser tem que ser desse jeito, e assim vai. Sempre fiz desse modo, eu não vou mudar por nada nem ninguém, deixa estar para ver como é que fica. Então aqui tem outros, né? Então a partir daqui que a gente falou da apologia conservadora, né? Juízo indubitável, que é na parte de discernimento, né? Na pessoa, quer dizer, ou a falta de, né? Eu tenho um juízo, a coisa ser assim, acabou. É assim, acabou, ponto. Ponto final. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas aí eu diria que é um paradoxo. É um aparente muito mais fácil, porque essa pessoa sofre muito, né? Porque o mundo, é o que a gente tenta argumentar no Síndrome de Gabriela, o mundo muda, de queira ou não, as coisas mudam. O tempo todo. Pessoas morrem, pessoas nascem. O tempo todo. O mundo está mudando. Então, tentar ficar rígido nisso é um sofrimento. Porque é uma frustração atrás de frustração, né? Em relação a grupo camaralidade, em relação... Aí tem aquilo que eu acabei de falar do filme lá, né? Heteroestigmatização congelada. Então, a pessoa tem uma ideia daquela pessoa, congela e assim acabou. E não adianta que a outra pessoa faça que ela acha que a pessoa não. No filme era bem assim, né? Na sériezinha lá no episódio. Não, ela não presta. E a pessoa já mudou, está fazendo um monte de coisa. Não, está fazendo coisa boa. Não. Tem alguma coisa por trás. Em relação à intelectualidade, né? A forma que a pessoa raciocina. A pessoa raciocina rejeitando novas ideias. Em relação à motivação, desambição pelo autoaperfeiçoamento. Quer dizer, a falta de motivação para mudar. O MD, vou fazer só esse primeiro mais assim, né? O MD, que eu chamei de mundo de evidência, a visão de mundo, é a ilusão do perpétuo. No fundo, a pessoa está com a ilusão de que as coisas são para sempre, né? E não são. E a natureza nos mostra isso o tempo todo. Travão parapsíquico, que é o parapsiquismo, né? Então, o que a gente vai argumentar lá atrás? Né? Quem tiver dúvida, argumenta lá atrás. A pessoa que ela assim, se ela não quer mudar, ela não quer nada diferente, como é que ela vai estar aberta para percepções? Como é que ela vai... Que é tudo tão diferente, a gente não controla nada, né? No parapsiquismo não controla nada. Né? A gente vê lá na dinâmica, não controla nada. A gente não sabe o campo que vai acontecer, cada vez é um campo diferente, tem campo que é mais... com a energia mais de um jeito, até de outro. Então, lidar com o parapsiquismo é lidar com a incerteza também. A vida já é assim, mas com o parapsiquismo mais ainda. Então, saber lidar uma pessoa com assim, que ela não quer mudar nada e quer controlar tudo, no final é uma sensação de controlar tudo, como é que ela vai ter parapsiquismo? É muito difícil. PE, em relação ao pensamento, como é que ela pensa? Uma ideação rebarbativa, que ela fica sempre, não, é assim mesmo, e ela vai querer pensar sempre igual. E, por último, personalidade, dando um resumo, né, uma pessoa acomodada no status atual.
O que a gente está falando isso aqui? Obviamente, existem muito mais de 12 facetas da realidade da pessoa, é óbvio, né? Então, tudo isso aqui é um exemplo. A pessoa quiser aumentar, ela pode chegar a muitas outras, né? Mas, pelo menos, é para ter uma ideia de como pesquisar. E o contrário, então, no senso autoevolutivo, é esse outro lado. Então, vamos lá. O primeiro, em vez de estar paralisado, tem um amadurecimento cosmoético autoimposto. A pessoa se impõe a amadurecer. Em vez de desinteresse pelos neoconhecimentos, ela tem uma estudiosidade, ela quer estudar em relação à evolução consciencial. Em vez de resistência a mudar, tem o destemor diante das neoexperimentações. Então a pessoa olha aqui e fala assim, bem, vamos ver, eu sou a pessoa que resisto a mudar ou eu tenho destemor? Tudo que vem de neoexperimentações eu encaro. Óbvio, com discernimento, né? Senão a pessoa quebra a cara. Aí ela pode pensar, vamos ver. Não, eu nunca resisto a mudar. Eu sempre, 100% aqui, não resisto a mudar. Aí eu faria a pergunta para ela raciocinar. Em todas as áreas da sua vida? Na sua vida afetiva, na sua vida de convívio com os outros, na sua vida profissional, na sua vida... E vai tentando pegar, sim, as coisas como a ética. A gente tem que ser firme. Isso, nesse ponto, sim. Nesse ponto, isso. Mas a gente está falando em relação ao comportamento. Nesse caso, sim, perfeito, perfeito. E aí, essa sua coisa é boa. Então, a gente teria que ver se a resistência a mudar. Talvez eu tinha que pôr uma qualificação aqui, né? Resistência em mudar o que está errado, alguma coisa assim, né? Porque, realmente, tem coisas que a gente vai... É o autoabsolutismo, né? Então, talvez faltasse uma qualificação aqui. Para ficar mais claro que essa resistência a mudar é uma resistência mais ao que está errado, né? Perfeito, perfeito, muito bom. Então, aí, falando, você olhar nas outras áreas todas da pessoa. Então, isso aqui também não está aqui, é para reflexão. Todo objetivo aqui, você pegou o papelzinho, né? Então, todo objetivo aqui é refletir, né? Do livro e daqui. Vamos lá. Apologia conservadora, como a gente já falou, ou exemplificação de ressex e recim. Aqui a gente dá um certo pulo, né? Então, em vez de estar fazendo apologia, que é falado, né? Eu nasci assim mesmo, não vou mudar, papapá. Tem outro. Eu vou exemplificar a mudança, que às vezes tem muito mais força do que só falar. Então, isso também é interessante. No caso lá do filminho, depois, todo mundo depois vai ver o filme. Vale a pena essa série, hein? O Bom Lugar. O Bom Lugar. Oi? É na Netflix, O Bom Lugar. De Good Place. The Good Place. É interessante. E ele não posso falar nada, porque ele muda tanto, senão vai ser muito spoiler. Tem que ter então não posso falar nada. A gente fica aqui, segura e não fala. Mas vale a pena, tá? Vamos lá. E é sobre ética, justamente sobre isso. É todo sobre questão ética. Então, ele vai passando alguns conceitos de ética nessa situação. Porque o que é a história? As pessoas, só o início, né? As pessoas morrem, aí elas estão no bom lugar. E aí começa a ter as questões técnicas. Aí depois vai dando reviravolta, por isso que não posso falar. Mas é interessante isso. Aí tem um professor de ética e ele fica... E as pessoas querem se tornar melhores. Aí começa a história. Tá? Aí tem, segundo fulano lá... O Laurentino deve saber isso. Segundo fulano tal, aí o ser bom, a ética é isso. O outro pode dizer que ser bom. Então, eles vão, a partir da história, né, eles vão passando alguns conceitos interessantes. Chegou a ver essa série já? É interessante, é interessante. E tem dilemas morais também. Tem dilemas morais. Aquela que vem você tem duas pessoas aqui e uma aqui, você vai atropelar qual, né? Você só tem uma opção. Então, eles fazem na prática, assim, né? Porque como eles estão do lado de lá, então eles fazem o psicodrama. Aí o cara, e agora? O que eu faço? Então, eles vão debatendo esses dilemas morais. Vamos lá, vamos voltar então. Em relação ao discernimento, né? O juízo indubitável, a revisão criteriosa e periódica das próprias convicções. Então, a pessoa com senso autoevolutivo, ela vai fazer a revisão criteriosa, né, das minhas convicções. Por isso que a gente coloca aqui, a gente coloca o criteriosa. Aqui está mais certo, tá vendo, Sherida? Eu não vou trocar todas as convicções, mas eu vou fazer uma revisão criteriosa. Está correndo aí, está valendo? Né? Nesse sentido, está mais exato aqui. Em relação ao grupo, heteroestigmatização congelada ou a concessão do benefício da dúvida. Eu acho que isso aqui é muito sério, né? Quer dizer, não quer dizer que você vai dar carta branca,
né? Mas também você vai dar o benefício da dúvida. Será que a pessoa mudou mesmo? Deixa eu ver. Vamos observar os comportamentos, né? Então, a gente colocou por aí. E aí, em relação à autopesquisa, a gente vai pensar aqui, como é que, para todo mundo, eu estou 0%? Eu acho muito difícil alguém estar 0% em tudo aqui. Eu acho muito difícil. E 100% perfeito, porque aqui é tudo, são situações ideais. Mas é para a gente começar a pensar, foi o que eu falei desde o início. A ideia do senso contra senso é essa. Porque muitas coisas aqui a gente vai ver que eu não consigo colocar em prática, mas pela própria conscienciologia e tudo que a gente reflete, a condição ideal é essa. Então tá, quanto que eu já consigo pôr em prática isso aqui? Vamos pensar. Adriana. 50%? Sim. Então, você colocou como, aqui no censo total, né, o 100%, você usou aquela ideia do parâmetro do serenão, e eu queria saber também como é que você vê isso em relação ao conscienciograma. Isso. Aqui, não em relação ao serenão, porque me falta conhecimento para falar do serenão. Obviamente, como a gente estuda conscienciologia, eu já li todo o material do serenão e todo, o que isso acontece? A gente tem essas ideias, mas eu acho que a ideia daqui é trazer um pouco para o dia a dia, né? O conscienciograma, ele é perfeito e ele é importante, não exclui uma coisa para outra. Essa aqui é uma outra técnica, porque o conscienciograma ele é muito especificado, né? Como é a minha situação em relação a isso, perfeito. E não tenho dúvida que ele é o perfeito. Aqui, na verdade, quando a gente faz isso, eu estou pegando assim, aquele aspecto. É no particular, naquele aspecto aqui. Óbvio que toda a questão da consciencialidade que a gente já estuda, de serenão, ela vai estar de alguma forma imbuída aqui. Mas eu não sei dizer... em tese, isso aqui está mais para o serenão, né? Mas dizer, não sei, ele está mais, o que eu sinto é que ele está mais próximo aqui, entende? Está mais próximo do nosso dia a dia. Por isso que aí tem a ver com a técnica da lupa. Não, que é o ideal para nós, né? É o ideal para nós. Que a gente é factível para nós, no nosso caso. Todo esse livro e isso aqui está baseado na técnica da lupa. Eu vou falar um pouquinho da técnica da lupa para vocês lembrarem. A técnica da lupa foi um verbete que ele já está aí... foi até em 2012, foi meu verbete 32, quer dizer, tem muito tempo, né? Quando eu estava começando. Então, o que acontece? Nesse verbete, então, eu coloco uma, que não está no livro, né? Acabou não entrando no livro, que são parâmetros de maturidade. Então, tem uma lista lá, eu não lembro quantos itens, a questão da maturidade, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. Foram 50 itens. E aí, por isso que me deu a ideia de fazer isso, porque para o curso Top da Automaturidade, eu fiz isso, eu peguei o que estava lá escrito e transformei num processo para o povo fazer. E tem funcionado de certa forma, né? Então foi a partir daí que eu pensei, poxa, a gente pode fazer isso para o livro também. Se eu tivesse pensado isso antes, tinha saído na segunda edição. Então, a técnica da lupa, você pode explicar, então? Sim, vou falar. Então, a técnica da lupa como é que é a técnica da lupa? Eu quero estudar maturidade, certo? Maturidade, ela tá... O que é maturidade? É sempre relativa. Se eu me comparar com o serenão, eu sou a mais imatura de todo mundo. O serenão, se comparar com uma consciência livre, pela lógica, ele também tem uma série de traços de maturidade. Porque a maturidade, a gente tem de evolução, ela vai para sempre, não é? Então, como que eu vou estudar maturidade? Essa é a proposta do livro e da lupa. Eu vou ir no dia a dia. Então, a lupa eu vou pegar aquela situação, por isso que a ideia de lupa, né? Eu pego, não tem aqui, né? Eu pego aqui, o que é a lupa? A lupa, na hora que você coloca a lupa, você seleciona, você fecha, né? Ao mesmo você foca e você amplia aquilo que você está vendo. Não é isso, a lupa? Até eu coloco aqui, quer ver? Quando eu falo da lupa, só pegar aqui, eu acho até melhor do que eu estou lembrada. Eu faço essa analogia no livro. Deixa eu pegar aqui, ó. Que aparecem os detalhes, né? Exatamente. Eu abro, eu tenho que vantajar, ó. A metáfora da lupa é ideal para descrever a técnica de ressaltar determinado aspecto existencial para avaliá-lo de acordo com a visão conscienciológica sobre a maturidade consciencial. O realce e a demarcação do alvo de observação, conjugados ao empenho em examinar os dados sob enfoque evolutivo, favorece a correção de deturpações. Então, eu faço isso, eu jogo lá, então as coisas, ó, saltam os olhos. Fixei, ampliei e estou olhando. Então, eu vou pegar aquela situação ali. Bem, de tudo que eu já sei hoje de maturidade, de tudo que eu já li, não necessariamente eu consigo pôr em prática, mas eu já sei, eu já reconheço que é o melhor. O que é o mais evolutivo para cá? E aí eu vou pegar o outro aspecto, um ponto. Aí eu vou ver, e o maturo? Aí eu gosto sempre do contraponto, porque eu acho que uma coisa ajuda a outra. Aí eu vou pegar essa mesma situação
e vou fazer assim, bem, nessa situação aqui, de tudo que eu já sei, até hoje, daqui a 10 anos eu vou estar sabendo mais, espero, né? Daqui a 20 anos, na outra vida eu vou saber mais. Mas hoje, de tudo que eu já sei, o que é o mais imaturo? Aí eu vou pensar. E eu vou ver, bem, essa situação aqui está mais para que lado? Aí entra o percentual. E o que acontece na hora que a gente faz isso? Eu tenho, por exemplo, em relação a uma situação externa, né? Estou falando externa, isso pode ser para mim também. A lupa pode ser hétero ou autodirecionada. Quando ela está para fora, aí eu vou ver assim, bem, essa situação aqui, então, eu vejo que está lá mais para 50%. Tá? Eu começo, na hora que eu penso no que é mais maduro, eu já começo a ter ideia, bem, o que eu posso fazer para ajudar para essa situação ir caminhando para essa condição que eu, na minha cognição, penso que é o mais evolutivo. Então, dá meta. Então, a pessoa começa a não ficar tão perdida. E, ao mesmo tempo, é um estímulo a estudar, porque vai ter coisas que falam assim, bem, eu não sei. Eu vou ter que ver o que o Valdo já falou sobre isso, que tem algum livro que fala desse assunto, também estimula a estudar para a gente, a partir do estudo, chegar a essa conclusão. Não, eu acho que nisso aqui é o mais maduro. Então, a técnica da lupa é isso. Então, eu vou tentar ver o mais maduro ou menos maduro em função do que eu já sei. E, às vezes, eu vou ter que estimular e estudar mais. Você entende? Então, ele vai trazer para cá, para o dia a dia. Então, pode ser para mim ou para cá. Meu ato, qual seria o ato mais maduro nessa situação? Aí você pensa, pô, o mais maduro seria se eu tivesse feito aquilo. Putz, é verdade, eu podia ter feito aquilo. O que já me ajuda? Numa próxima vez que acontecer uma situação dessa, eu já tenho até parâmetros. Não, acho que o melhor de eu ter agido talvez fosse isso. O que faltou? Faltou aqui, faltou isso. Ah, faltou profilaxia ali. E eu começo a ver, bem, então o que eu posso fazer no meu comportamento hoje para melhorar? Ou naquela situação que já foi feita, tem alguma coisa que eu posso fazer para consertar? Em função disso que eu já refleti? Então, eu vejo que estudar maturidade, por isso que a gente fala o estudo contraponteado do autodiscernimento quanto à maturidade. Porque estudar maturidade, o Valdo consegue estudar serenão, eu não consigo, eu nunca vi. O que eu vou ser é na parte teórica. Agora, no dia a dia, eu posso tentar fazer isso e tentar ver a mim e os outros com esse referencial. Você entende? Então, essa é a técnica da Luga. E é essa técnica que está aqui. Então, eu vou olhar, no caso aqui do senso autoevolutivo, é essa condição da pessoa dela querer estar sempre melhor, que eu considero que é o mais evolutivo. E aí eu vou tentar jogar com o outro lado, que é a Gabriela, e eu vou tentando ver para onde que eu estou. E aí serve para mim e a proposta do livro. E ensina a pessoa a usar a técnica da lupa, porque eu não estou no dia a dia dela. Quantos censos tem por aí? Não tem só 11. Gente, tem aspectos da realidade, um monte. Então, na verdade, é uma proposta de se estudar a maturidade no dia a dia. Tá prático. E agora, o que eu faço? Nessa situação aqui, que eu não estou sabendo o que fazer. Não sei o que fazer nessa situação. Estou perdido. Então, tenta usar a técnica da lupa. Quem sabe pode te dar alguma inspiração. Entende? Agora, como é que tu chegaste a essas variáveis aqui? Essa foi... Na verdade, como eu falei, essas variáveis, elas são um resumo. E aí o capítulo, na hora que a gente vai estar fazendo o capítulo específico, porque olha só, teve o capítulo de síndrome de Gabriela e tem o capítulo de senso autoevolutivo, não é? Ali é o contraponto, então aqui é o resumão. Então, para chegar aqui, foi a partir das reflexões feitas no capítulo em si. Por isso que a pessoa, às vezes, ela vai lá para trás, para o capítulo, e por que ela está falando isso aqui? Deixa eu ver. Mas todos os sensos e contrassensos usam as mesmas variáveis. Você está falando das variáveis. Variáveis. As variáveis eu tentei pegar, abordar mais ou menos a manifestação, algumas principais. Então, não necessariamente, como eu falei, a manifestação da pessoa é muito maior do que isso. Mas eu peguei o principal, por exemplo, em relação à autoevolução. Eu considero isso que é fundamental. Mas as variáveis são para todos os sensos. Para todos, eu fechei 12 para todo mundo. Mas essa é a proposta do livro. Na hora que eu fixo essas variáveis, é uma forma de eu abordar igual todos. Senão eu ia abordar cada um de um jeito. Isso me ajuda a manter uma coerência e ajuda o leitor. Então, nessa área, qual a diferença desse senso para esse? Aqui, pode concordar ou não. Eu não sou dona da verdade, isso aqui, a gente fala no livro, isso aqui é visão pessoal. Eu estou dizendo assim, é a minha aplicação da técnica da lupa. Vocês vão ler, ver o que ajuda. Não, isso aqui eu acho que eu não concordo. Beleza. Por quê? Concorda? Já vai refletir. É isso que eu quero. Vai refletir, não concordo com aquilo. Legal, não concorda. Mas por quê? Propõe o quê? Então, a ideia é pensar sobre maturidade, porque se pensa-se muito pouco em maturidade, né? Quando se fala em maturidade, você vai pegar livro, pesquisar livro de maturidade. A maioria que tem está falando de terceira idade. Né?
A maturidade e maturidade são poucos. Existem, eles estão na biografia aqui, os que eu achei. Tem aquele maturidade mental que o Valdo citava lá no início da Conscienciologia, que eu recomendo esse livro, que não tem, coitado, ele nem é republicado. Ele está lá no sebo, você consegue. Que livro é? Maturidade Mental, Overstreet. Esse é super atual, esse livro. Que ele fala, inclusive, ele fala da questão da sociedade que não queria envelhecer. Isso ele publicou esse livro em 60 e poucos, tá bem? Olha como é que as coisas só agravaram, né? Então, ele fala da questão dos idosos, da desvalorização dos idosos, fala assim, propõe hobbies aos idosos. Aí ele fala, isso é uma afronta à nossa maturidade. Isso ele já falava, 60 e poucos. Então, quer dizer, são coisas, ele vai fazendo uma série de... Vale a pena comprar no sebo, isso ainda se consegue, tem bastante lá, maturidade mental. E ele fala o seguinte, ele fala que ele pensa, eu cito aqui quando eu falo da cultura da aula Maturologia, que é o último capítulo, que a gente está falando da proposta, né, de haver uma cultura em que as pessoas comecem a estudar maturidade, que vai no contrafluxo da infantilização social, que hoje está mais, né? Você vê filme de super-herói, quase só tem filme de super-herói, né? Então, é isso aí, não sou só eu que falo não, hein? E não sou só eu, isso aí tem livros falando isso, até eu cito aqui, né, que tem uma tendência a ficar uma coisa mais imatura. E aí eu cito ele aqui, ó. No livro A Maturidade Mental, o autor afirma: uma tal comunidade de adultos fazendo esforço deliberado no sentido de penetrar na plena dignidade da vida adulta, talvez jamais exista no mundo. E aí eu falo que a minha hipótese é que a proposta da Conscienciologia é criar essa comunidade de adultos lúcidos. E a partir do estudo da maturidade, a gente também ainda não é, mas estamos tentando ser, né? As pessoas estão trabalhando para se tornar uma comunidade de adultos lúcidos. Então, aqui, ó, adultos evolutivos, que eu falei até. Ó. Construir tentativa, então, eu falo assim, ó, a feitos a agilização evolutiva empreende esforços deliberados para manifestarem a própria adultidade consciencial e não apenas a adultidade etária. Deste modo, a CCCI constituiria tentativa concreta de implantar a comunidade de adultos evolutivos. Então, essa é a proposta. Então, esse cara ele é muito bom, porque você vê na época que ele estava, e os assuntos dele são atuais, são muito atuais, são debates que está falando hoje. E ele até fala que as pessoas têm dificuldade de envelhecer, e que essa dificuldade de envelhecer, por ele acha que a questão da proximidade é a dificuldade com a morte, então acaba o envelhecimento relacionando, está mais próximo da morte. Então ele vai explicando lá a teoria dele, mas vale a pena. Tá? Então, estudar maturidade, a ideia é começar a pensar em estudar maturidade. O que é maturidade, então? O que é ser maduro? Sempre vai ser referencial, né? Se a gente comparar, mas o que seria, então, do que eu sei, o que seria ser maduro? O que seria... lembrando que a maturidade aqui não é uma maturidade plena, nunca vai ser, diferente da planta, né? Da planta, da fruta, que elas chegam a uma maturidade. Até o corpo biológico, ele chega a uma maturidade. Aqui não, a maturidade a gente sabe que ela é infinita, né? Então, sempre vai ser um processo referencial. Por isso que a gente fala, a técnica da lupa, sempre vai ser em relação ao que eu sei. Qual é a maturidade que... Era justamente sobre essa ideia que eu pensei em te perguntar, como é que você vê essa autopesquisa em relação ao atributo intraconsciencial da coerência, né? Porque eu acho que entra muito isso daí, né? Eu acho que isso aí ajuda a desenvolver esse atributo, inclusive, porque às vezes, eu estou falando por mim também, às vezes tem coisas que eu nem sei que eu sei, ou eu nem sei que eu não sei. Então, quando começa a fazer essa autopesquisa, a gente começa a afundar, né, a descascar essa cebola para chegar em alguns resultados que às vezes a gente passa batido, você não está dando bola, não está, mas existe a condição aí desse atributo da coerência já está desenvolvido. É possível isso? Eu não sei, deixa eu ver se eu estou raciocinando acima disso e ver se ajuda. A questão da coerência, fazer esse tipo de autopesquisa, ele vai te ajudar. Sabe por quê? Na hora que você pega uma situação e você vai pensar o que é mais maduro para aquela situação, e você vê que você às vezes não agiu daquela forma, faz bem, eu já sabia o que era melhor, por que eu não agi do que era melhor para ser feito?
Então, você já vai começar até a questionar, porque coerência a gente tem que... Eu penso que a gente sempre vai ter que fazer um esforço para se tornar cada vez mais coerente. O que é coerente? A gente agir conforme a gente já sabe. Então, se eu já sei o que é isso, já pode. Por que eu ainda não ajo assim? E aí a gente vai pegando, por exemplo, esse item que eu falei, o item discurso, né? Ele pega a gente, fala, não, eu não tenho nada de Gabriela. Aí vai olhar lá, você fala, pô, eu falo essa frase. Então, é para pegar a gente mesmo, mas é para a gente mesmo. Caramba, eu falo isso. Então, opa, peraí. Então, eu não estou sendo coerente. Se eu acho que isso é uma bobagem, por que eu ainda falo isso? E acontece com todo mundo, né? Então, a ideia é tentar pegar essas facetas aqui e começar a ver. Às vezes você vai falar, não, eu sou sempre curiosa no intelecção. Eu sou sempre curiosa para neverpoints, né? Eu nunca rejeito neoconstrutos. Ok, perfeito, tá? Aí você vai pensar, em tudo? Em toda a área da sua vida é assim? Aí a pessoa que vai pensar, às vezes ela pode chegar à conclusão que é ótimo. Mas pode falar assim, não, nessa área aqui, ou alguém vem com uma proposta nova, eu já ia na bobagem, quero ver não. Será que eu tenho isso em algum lugar? Então, na verdade, eu acho que você pegou bem a ideia, né? Pensando aqui. Aqui vai, de alguma forma, uma técnica para nos ajudar a ser mais coerentes. Um exemplo disso é aquela pessoa que diz que não tem nenhum traço religioso e diz, vai com Deus. Aí é escrachado. Se Deus quiser. Mas então, a fala... É só, ai meu Deus do céu, é só falar assim. Mas aí tem que ver, é condicionamento? Às vezes é condicionamento. O condicionamento também é um... Sim, estou falando. Às vezes, por isso que o contrassenso, por isso que é contrassenso, é que pela lógica evolutiva é um contrassenso. Mas, quem não, né? Vamos olhar e ler e a gente vê, nossa, ainda tem isso aqui, será? Por exemplo, até que ponto é um contrassenso? Eu já sei que isso não é uma bobagem. Por que eu falo? Será que não tem uma outra... eu não posso trocar... E pensando que as palavras têm energia. Energia tem evocações. E você evoca certos holopensenes. E aí uma coisa, aí a pessoa fala assim, não, mas isso é maneira de falar mesmo. Vou falar assim mesmo. A pessoa está sendo Gabriela. Aí é um percentual de Gabriela. Não vou mudar. Não, eu gosto de falar assim. Aí eu falei, não, então... Ela disse que não é Gabriela. É meu jeito. Não, é meu jeito, eu gosto de falar assim. E aí a pessoa que reflita e faz o que ela quiser da vida dela. Mas assim, entendeu? Então, eu assim, peraí, mas é coerente? Se eu já falo isso, eu vou lá e solto isso? Peraí. E se eu não estou querendo mudar isso, por quê? Eu estou sendo Gabriela, às vezes nem que seja nessa questão verbal. E às vezes é numa ação bem simples do dia a dia, né? Na lida, assim, das coisas. Por isso que a lupa ajuda nisso, porque ela vai... Aqui é um exemplo de algumas áreas, mas se você começar a fazer a técnica da lupa, vai ajudar nisso. Você fez eu lembrar agora, nesse momento aqui, a técnica que eu tenho de lavar louça e a técnica que o Alberto tem de lavar louça. Então, cada um tem uma técnica, então não posso me meter na técnica. Para ele, é simples, não é simples a situação? Aí tem que ver, aí não ser Gabriela e olhar o que na técnica dele eu posso aperfeiçoar a minha e vice-versa. Mas eu pensei na minha, técnica ideal. Na minha condição de não, é assim é melhor. Então, eu estou pensando para mim. Nesse ponto, a Janete quem tem que analisar tá sou eu, né? Às vezes você está gabriélica nesse ponto, não sei, analisa. Não sei, mas não é legal? Então é isso aí. Ficou clara a questão da lupa, Eduardo? Entende? Então, são coisas complementares, são maneiras de estudar diferentes, né? Então, aqui a ideia é pegar na prática mesmo. Né? Tentar... Então, por exemplo, vamos só terminar isso aqui então, né? Por exemplo, intelectualidade a gente já falou, é motivação, uma pessoa não quer aperfeiçoar, no outro ele está investindo em se promover evolutivamente. Na mundividência, a ilusão do perpétuo, a comprovação da mutabilidades onipresentes. É aquilo da pessoa começar a ver que tudo muda. E não é simples, né? Por exemplo, o apego à perda. O que é o apego à perda? A pessoa não admitir a mudança. Então, ela se apega à perda. Então, ela perdeu, seja um status, seja uma pessoa, seja, sei lá, qualquer coisa. A vida mudou. Mas a vida mudou, a vida muda. Né? Infelizmente, a gente não tem como segurar. Onde entraria aqui o desapego material? O desapego material é porque aqui a gente não colocou. O desapego material está no apego à perda. É esse aspecto, quer ver? Deixa eu pegar aqui no apego à perda, lá na... Eu vou ter só querer achar ele aqui. Já está aqui. Aqui na cognição tem um... Vamos usar o microfone que você está gravando. Tá.
Diga lá, dona Sheridan. Não, é porque para gravar, eu também falo altíssimo. Sangue italiano está aqui. Eu não tenho sobrenome italiano porque não colocaram, mas eu sou italiana. Sério, eu não recebi o sobrenome da minha mãe, coisas do meu pai. Atrás, na outra página, o monopólio das necessidades pessoais tem primazia do atendimento às demandas de auxílio. Porque aqui eu vejo alguma coisa. Em qual que você está? Desculpa. É aqui na cognição. Na cognição. Do outro lado, do outro lado. Do outro lado. Ah, mas esse aqui pega todo mundo. O apego à perda daqui, quer ver? Ó? Eu vi alguma coisa aqui dentro. É tradição improdutivo e inadaptação crônica, que é o apego à perda. Então, aqui o que acontece? Porque aí a gente já está indo para o outro lado. Essa aqui, a gente está fazendo por senso e contrassenso. Essa é direta. Então, no livro está direto, tá? Você vai pegar o item aferição, vai estar todo... Então, por exemplo, aqui não está todo fazendo um apego material. Por quê? Poderia estar, mas eu priorizei aqui, não está priorizado. Ele vai estar priorizado provavelmente em outro local. Ficou tá? na cognição, então. Essa outra aqui, você vai ver que alguns vai repetir. É por variável. Então, esse é o contrário. O que eu tive que fazer? Eu peguei, por exemplo, o item autoevolutividade... Tá? E eu vou pegar de todos os sensos e contrassensos e colocar aqui. Então, dá um panorama. Tá? Então, aí, provavelmente, a questão material deve estar aqui em função de, é no AI, primado do elétron, deve ser isso aqui, ó. Você olhou na cognição, ó. Aí é o quê? Deixa nem eu sei de cor, porque eu coloquei isso. Assistente inassistível. A pessoa está no primazia do elétron investindo na aquisição da sapiência parapsíquica, né? Porque na questão do assistente inassistível, ele não está ligando para a extrafísica, ele quer fazer o trabalho dele e não está fazendo. Então, aqui tem o primado do elétron. Tá. Tá? Tá bom. Obrigada. Mas se você olhar o apego à perda, ele vai estar todo relacionado mais a esse tema. Porque aonde que eu coloquei, né? Eu fiz o contrário da autocontinuidade consciencial. Porque o senso de autocontinuidade consciencial é de saber que a gente está sempre mudando, inclusive a gente não vai morrer, vai nascer de novo. Então, é esse senso de que as coisas estão mudando. E que o contrário disso aí, eu coloquei o apego à perda. Tá. Que a pessoa se apegar àquela condição que já passou. E Tanto com isso ela continua, e ela está material perdendo. Quantas pessoas. Tudo, pessoas, tudo. Então, é um apego que já passou, o apego à perda. Tá. Pode ser um cargo, uma função, pode ser qualquer coisa. E é justamente que tem a ver com essa que a gente acabou de falar, né? Eu vi por que você associou, né? É comprovação da mutabilidade, das mutabilidades onipresentes, né? Que as coisas estão sempre mudando. Certo. Elas estão sempre, é só olhar a natureza. Então, as coisas mudam o tempo todo. E aí fica preso a uma situação e a pessoa aí é um paradoxo de alguma forma, porque ela continua perdendo. Então, por exemplo, aquele caso da mãe, que o Walter sempre falava, a mãe que o filho morreu, por exemplo. A pessoa, às vezes a vida dela acaba, ela não faz mais nada naquela vida. E às vezes tem mais 2 filhos. E ela deixa de curtir aqueles outros 2 filhos porque está só fissurada naquela perda. Isso, infelizmente, é uma patologia que acontece. E às vezes o filho até já nasceu de novo, já é o sobrinho, é o primo, está ali e a pessoa está parando. Então, isso é para qualquer coisa. Tá. Então, às vezes, um emprego, a pessoa foi demitido, aí fica sofrendo, não, porque o emprego era aquele. E a tendência é idealizar nessa questão do apego à perda. Então, por exemplo, se não tivesse acontecido aquilo, a gente sempre pensa a solução melhor, né? Não, se não tivesse aquilo, né? Aí estaria hoje numa situação melhor, mas também podia ter dado tudo errado. Mas a tendência nossa é, com apego à perda, ainda valorizar. Não, mas se não tivesse perdido aquilo, seria tudo um mar de rosas. Às vezes não, às vezes podia estar tudo muito pior. Então, são mecanismos psicológicos, de certa forma, que a gente vai se enganando. Então, tem Né? Tá bom. Travar um para... sim, por favor. Vamos lá, Laurentina. Essa questão da apego à perda mesmo. Vou pegar ele aqui. O autorrevezamento multiexistencial. Como é que você deslinka isso de um certo apego? Você está olhando aqui, né? Do outro lado já, vamos lá. Do outro lado. Insatisfação paralisante. O autorrevezamento multiexistencial. Aqui eu dou um pulo mesmo, em alguns eu dou um pulo. A pessoa está insatisfeita o tempo todo, né? Então paralisa. Isso. No outro, a pessoa já está pensando em autorrevezamento multiexistencial. Ele que quer é mais... recomeçar aquilo que estava fazendo. Não, eu pensei no sentido que ela não está pegada a nada, ela já está aqui pensando lá na frente.
Entende? O projeto dela é hoje, mas também é um amanhã. Eu já estou pensando no amanhã. Então, eu não tenho apego. Não, tudo bem. Se eu morrer agora, mas olha só, eu morro agora, mas o trabalho vai continuar. Eu vou pegar esse trabalho depois. Então, não há perda, de alguma forma. Mas há um certo link, um certo apego a esse trabalho. Nesse sentido, mas não é a perda, né? Apego não é a perda. Porque você não vai perder o trabalho nunca, ele vai estar sempre crescendo. Exato, é uma outra maneira de encarar a situação. Porque o apego ele é necessário. Né? Tudo é questão de percentual. Se a gente não for apegado também, como é que vai ser a vida? Não faz nada. Não faz nada. Então, a gente tem que ter um apego cosmoético, um apego sem excessos, né? Senão, vou ficar desapegado. A gente larga tudo, vai morar lá no baixo do negócio, eu sou desapegado de tudo. O primeiro apego que a gente tem que ter é o corpo, senão a gente sai daqui e vai embora, né? Você é perfeito. Você apega, vou cuidar do corpo mais. E pegar outro depois. Uma coisa que a gente pode analisar também, Laurentino, por exemplo, se a gente for ver a vida da Apolônio de Tiana, ele já fazia tenepes Apolônio de Tiana. Ele fazia esclarecimento. Será que não tem um grupo de pessoas que, ao longo das vidas sucessivas, não estão engajadas nesse trabalho de autorrevezamento em função desse trabalho? A gente pode pensar nesse sentido. Quer dizer, o que conta é o trabalho e não o apego. Isso, exatamente. Mas eu acho que o apego positivo, mas você não vai ter apego à perda. Por exemplo, se você morreu. Se tiver que mudar, mudou. Morreu amanhã. Aí você vai ficar pegado, mas e agora? Não, você está fazendo outra coisa. Você está fazendo outro trabalho lá do extrafísico. Vamos pensar o Valdo. Gente, o que ele deve estar fazendo? Ele já estava aqui, já tem gente me esperando lá, que ele ia fazer uma Comunex, né? Até o que ele falou, não sei como é que está hoje, sei lá o que ele está fazendo, mas olha, parado não está, pela personalidade. Então, assim, não vai ficar pego, que bom, que saudade da tertúlia, não, ia pegar pego, não, já foi, já está lá, já está preparando a próxima vida, sei lá quanto tempo vai ficar lá, será que vai ser 200 anos, vai ser 100, vai ser 50, sei lá. Mas entende? Então, eu quis jogar o outro extremo, porque é algo condicional, é você dar uma insatisfação paralisante, por que não? Mudou, eu não quero mudar, eu quero ficar aqui, mudou. E o outro não, mudou, ok, o que é para fazer agora? E autorrevezamento, o trabalho que eu fazia aqui, eu posso fazer lá. Então, terminei isso aqui, não ficou como a gente sempre... Eu acho que vai ser muito difícil a gente dar completo, né? O professor Walter falava que não é bom estar tudo completo. Então, o trabalho está completo? Não, está faltando alguma coisa, e vai faltar sempre. Aí já está fazendo lá. É o complemento, está sempre num fio. Era esse que eu pensei, nesse sentido. Então, às vezes eu jogo assim, para pensar. E aí, se não está tão claro, vale a pena ler o capítulo e ver se por acaso o capítulo já ajuda a clarear também, né? Nesse sentido. O que mais, turma? A gente já passou para o outro lado, vamos só terminar esse lado aqui então. Travão parapsíquico, não tem problema. Parapsíquico, travão ou dinamização operosa dos próprios recursos holossomáticos. Então, o centro evolutivo está pensando em melhorar o tempo todo, né? Ideação rebarbativa, exceção de pensar de modo inusual original, que é a base da criatividade. Então, se esse evolutivo, se eu estou pensando sempre em evoluir, eu estou sempre buscando pensar de modo inusual. Nem que seja até para criticar. Então, às vezes, por exemplo, a gente ouve umas coisas assim, né? Ontem a gente estava vendo uns argumentos que, a princípio, eu não concordo em nada. Eu vou ouvir. Eu quero ver como é que ele está pensando. Se eu já falo assim, isso tudo é besteira, eu não ouço. Entende? Não. Até para entender como é que a pessoa pensa. Ela está defendendo essa baboseira aqui, que para mim é uma baboseira, mas ela tem uma lógica. Deixa eu entender a lógica. Peraí, deixa eu ver o que a pessoa está pensando. Aí, no final, eu posso, não, realmente eu não concordo mesmo. Ou falo, não, aquilo ali tem alguma coisa. Não, isso aqui tem lógica, mas a associação que não está legal. Isso aqui está correto, mas olha, isso aqui eu acho que é a associação que está. Então, você vai vendo assim, e até pensando, nossa, eu nunca pensei nisso, será que tem lógica? Então, essa cabeça da gente fazer, que é flexibilidade de ouvir, eu vejo que é importante. E é o autoevolutivo, porque eu sei que eu não estou pronto ainda. Então, eu posso sempre pensar de uma forma diferente. Então, exercitar, pensar de modo inusual e original. E a gente pode chegar à conclusão, às vezes, que vale a pena, né? E agente da autoevolução lúcida. A pessoa está num processo, ela é agente, ela não está parada, ela está ela mesma, né? E aqui do outro lado, como a gente tinha falado antes, então, é por tema, né? Então, aqui... Esse não tem direto no livro, ele é indireto. A pessoa tem, se ela é reverso, né? Todo senso e contrassenso vai ter isso no final. E aqui eu só juntei, que eu acho, e aí vocês vão me dizer se valeu a pena ou não.
Tá? Isso aqui também eu não tinha feito, isso aqui está inédito. Isso eu pensei de uma forma inusual e original, no sentido de bolar isso aqui, que é justamente para vocês verem para mim se está valendo a pena ou não. Então, eu juntei tudo, tá vendo? Ó? Por exemplo, em relação à evolutividade, em relação à cognição e em relação ao comportamento. Então, vocês vão ver que aqueles dois vão repetir, porque é o que estava aqui atrás, a síndrome e o auto-engano. Tá? Os dois primeiros itens são os mesmos que estão atrás, mas depois vai ter os outros sensos todos. E a ideia é vocês me ajudarem a ver, isso aqui ajuda, isso dá uma panorâmica, isso ajuda de alguma forma? Então, essa é a proposta. Porque o que pode servir de diagnóstico também? A pessoa vai vendo aqui, ela pode chegar fazendo, aqui só tem 3, né? Porque senão vai ficar muito grande, mas fazendo os 11 sensos e contrassensos. Ela vai fazendo e vai falando, vai chegar à conclusão, caramba, o senso que eu tenho melhor é esse, porque ela vai ver pelo esse resultado e está misturado, né? Na hora que está misturado, ela pode depois chegar à conclusão e ver o senso que ela está melhor, o contrassenso que ela pode ter mais, em função dessa análise. Aqui você só botou Só coloquei 3, porque são 11, né? Não, são 3. Ah, sim, são 3 variáveis, na verdade, os 11 dessas 3 variáveis, são 12 variáveis. Né? Quantas variáveis são? 12. Não, são 12 variáveis? 12, que eu criei aqui. Eu escolhi 12 variáveis, mas a gente pode pensar que tem 24, sei lá. No livro tem mais, se você for ver. O mundo vai ter muito mais. Tem muito mais, né? Você viu, ó, evolutividade, cognição, que eu pensei ideia. É cognição, conhecimento, comportamento, como você faz, como você se comunica, o discernimento, como você escolhe, como você lida com os outros, grupo carmalidade, intelecção, como você raciocina. Eu pensei que como você raciocina é diferente de cognição, sim, mas elas estão interligadas. A motivação, qual é o seu motor na vida? Multividência, como você vê o mundo, que é diferente de intelecção. Intelecção é como você raciocina. Cognição é o que você tem de conhecimento. A multividência tem relação com cognição, mas é mais assim, como que é a minha concepção do mundo, a minha ideologia de mundo, né? Parapsiquismo, que tem que entrar. Pensamento, como a tendência do pensamento usual dessa pessoa, né? E a personalidade, que aí eu fiz, na verdade, um resumo, né? O que seria uma personalidade assim? Agora, obviamente, teria muito mais variáveis. Eu selecionei essas aqui, né? Aí vocês depois me digam se valeu a pena, se qual outra, tá? Aceito sugestões o tempo todo. Com relação a uma priorização, foco, como é que você usaria? Em foco, aí é mais o orientação existencial que não está aqui. Mas ele está aqui, na verdade está, por isso que foi bom, ó, quer ver? Ó? É o OT e o OF. Ficou ruim, mas era o que tinha que fazer para conseguir caber, né? Então, o OT é aqui, ó, por exemplo, na autoevolutividade. O que é o orgulho teimoso? A gente colocou aqui o senso de orientação existencial, é você, não sei se é isso, de propósito, porque tem a ver assim, o que eu quero na minha vida e como eu me encaixo naquele momento da minha existência. Eu sou uma peça onde? Onde que eu vou me encaixar? Esse é o senso de orientação existencial. E o contrário disso é o orgulho teimoso. É aquela pessoa que, por orgulho, ela se fecha. Né? Quantos casuísticos a gente já tem, né? Esses anos todos de Conscienciologia, a pessoa se fecha e ela se retira do trabalho. Muitas vezes é por um orgulho teimoso. E pior, continua retirada. A gente fala que é um orgulho teimoso, porque não é só orgulho, também é teima. E aí a gente vai argumentar, que a pessoa diz, não vou porque aquele dia me fizeram isso. Já passou, a pessoa nem está lá mais, entende? Não tem só um local para trabalhar e a pessoa fica, né? Janete também, né? E a pessoa chama de orgulho teimoso. A pessoa não entra na orientação existencial, no trabalho que tem que fazer. Então, no caso do autoevolutividade, a gente colocou adiamento indeterminado de desafios evolutivos. Porque se ela está com orgulho teimoso, ela diz, não, depois eu faço. Não, tem muito tempo, né? A vida tem muito tempo. A vida passa. Estava falando com o Mário, caramba. Um dia eu falei com o Mário, a vida está acabando. A gente começou a fazer cálculos. A vida está acabando. Mas não é? Hein? Daqui a pouco tem 80. Daqui a pouco tem 80, daqui a pouco tem 90. Meu pai está com 91. A faixa etária é só próxima agora de somada à minha família. Ai, que horror! Olha, na minha família isso é bem evolutivo. Minha família é bom que o pessoal morre com 38, quer dizer, então não tem esse... É sempre uma incógnita. Então, adiamento determinado de desafios evolutivos ou agilização recinológica, quer dizer, a pessoa faz as reciclagens até para ela se incluir, né? Em relação à cognição, teima em sempre ter razão. A gente fala que o orgulho teimoso tem uma coisa assim também de, às vezes, a pessoa não quer ver o outro lado, né?
E o contrário é desprendimento para reconhecer e reparar erros, enganos e omissões deficitários. E lá no comportamento, o erro reiterado, que a pessoa acaba continuando errando, ou ela começar a querer acertar. Então, não sei se por aí pega essa questão da meta. Todo o censo, no final do censo, tem um item que é metas. Que é assim, o que seria para a gente, esse censo, seja qual for, o orientação existencial, já que a gente está falando dele, né? Qual seria, então, as metas para desenvolver isso melhor? Óbvio, sempre da minha perspectiva, né? Dentro daquilo que eu sei. Vocês têm que criticar e é bom que critiquem, né? Mas eu estou mostrando, dentro daquilo que eu entendo, é o que eu penso que seria o melhor para orientação existencial. Então, não sei se era isso que você perguntou, foi a questão de meta que você falou, né? De foco, né? Eu vejo que o foco está em tudo, mas nesse caso aqui, o foco no sentido de PROEX, né? O foco em sentido de parapsiquismo já é outro, é o parafiliação e o assistente inassistível. Mas o foco que você falou é mais foco de determinação, né? Na verdade, eu acho assim que as variáveis se misturam, né? Então, sim, muitas vezes você foca em determinado conjunto de variáveis que você quer trabalhar e ele passa a espraiar no sentido positivo, afetando em outras variáveis, né? Aquela história do princípio de Pareto, né, que eu acho que é interessante. Você escolhe uma área que você quer trabalhar, uma ou duas, que com o tempo começa a espraiar. Isso que eu acho interessante, assim, esse efeito. De alguma forma, no final de cada censo tem o intercensus, que eu pego um censo e relaciono com todos os outros, mostrando que se eu desenvolver esse, se afeta todos os outros. Isso. Até que ponto é isso, né? Então, o intercenso, no final, é isso. Você pega aquele censo e relaciona com todos os outros 10. E vê qual é a relação dele com os outros 10. Então, é também uma forma de ajudar. Porque a gente, assim, dentro da Conscienciologia, a gente vê, assim, muitas vezes o jejum que chega e a gente vê a pessoa dar o primeiro passo para dar aula. E muita coisa começa a mudar, porque ele tem que superar tanta coisa. Quer dizer, ele priorizou dar aula, a partir daí ele começa a se auto-enfrentar, ter que estudar mais, ter que preparar para assistir. Então, eu acho, assim, nesse sentido que eu falo, sabe? Muitas coisas a gente toma decisão e a partir dali isso vai afetar. Vai espreando, isso. Perfeito. Tudo na vida, né? Então, por exemplo, só o fato de a gente começar a pensar nisso aqui, a gente vai pensando em quanta coisa, né? Então, aquilo que eu falei, só a ideia de querer aplicar a lupa, você vai ver que vai ter que estudar algumas coisas mais, você vai ter que refletir sobre determinado assunto. É parar para pensar, na verdade, né? Acho que essa que é a ideia. De modo geral, você analisando toda essa planilha e os censos e contrassensos, podia falar um pouco mais sobre essa questão da gente conseguir determinar quais são os censos ideais, mas não conseguir ainda ter habilidade para exercer esse censo, né? Assim, a teoria, ela vem antes da prática para a gente? De certa forma, eu entendo que como é que eu vou dizer? Não é bem a teoria, é a conscientização que eu chamo, né? Na hora que a gente se conscientiza de determinada realidade, é o primeiro passo para a gente colocar ela em prática. Mas eu acho que primeiro a gente entende. Por que a gente vai fazer uma reciclagem? Porque a gente entendeu que aquela postura é melhor. E aí a gente vai colocar em prática. E aí, no início, colocar em prática dá trabalho, porque é mais difícil, porque a gente tem o contrassenso ali do contrário, que a gente vai querer fazer e não fiz. Até uma hora que isso vira um modo de ser. E aí que a gente chama que virou um senso. Então, aquilo eu já sou assim. Mas para eu ser assim, eu entendo que eu teve uma série de conscientizações que podem ser de outras vidas. Então, numa hora você falou, não, o melhor, seja por empírico mesmo, pela minha experiência, eu vi que assim funciona. Assim, tudo abre para mim. Opa, eu vou ser assim. E aí, uma hora você já é assim. E aí, isso que é o senso, é aquilo que a gente já é, entende?
Mas o primeiro passo é conscientizar. Então, na hora que a gente começa a raciocinar sobre isso, a gente começa a ter, não, o melhor seria atuar assim. Não é porque alguém falou, não é porque eu li, mas porque eu, com o meu raciocínio, o meu discernimento, eu vejo que a melhor postura é essa. Ok, agora eu vou começar a tentar ter essa postura. Não vai ser de um dia para o outro, mas você vai ter que no início ser consciente, aquele negócio igual você faz força, né? Faz força, morde a língua, e uma hora você já é assim. Então você vê coisas assim que é só você pensar na sua vida, coisas que às vezes lá atrás que você hoje faz com o pé nas costas, como dizia o Valdo, e que no início foi difícil. Eu dou exemplo de dirigir, né? Mas não só isso, às vezes maneiras de funcionar, às vezes estudar. Às vezes a pessoa não era muito de ler, ela começa a fazer um esforço, ela começa lendo pouquinho cada dia, daqui a pouco a pessoa está com o livro na mão o tempo todo. E a pessoa nem se toca, ela mudou um hábito, ela criou uma outra maneira, porque em algum momento dela falou assim, não, eu preciso ler mais. E no momento é difícil, porque você tem que treinar a atenção, treinar uma série de atributos, e chega uma hora que você já faz isso o tempo todo. O como fazer é mais difícil, então, é isso que eu estou querendo pontuar. Mas aí você vai, mas o negócio é começar a fazer. Sim, né? É passo a passo. Então, igual comportamento, a gente vê que não, o melhor não é tomar esse tipo de, dar um surto de maturidade. Então, a pessoa no início vai morder a língua, ela vai ter que pensar 2 vezes, vai ter que, sei lá, sair correndo. Daqui a pouco ela começa a conscientizar e aquilo vai deixando de... Vai cada vez mais a pessoa sendo mais compreensiva, entendendo melhor e aquilo vai deixando de acontecer. Né? Tem um verbete que eu escrevi que é o instante cosmoetificador, que é uma técnica que... Eu tinha uma técnica para cada, acabei não colocando porque o livro vai ficar muito grande, mas vamos ver se num próximo livro eu coloco. Mas eu achei que ia também minimizar. Era uma técnica para cada senso. Só que a técnica era muito pequenininha para o tamanho do senso, né? Porque é um aspectozinho do senso. Então, eu achei também que podia, além do tamanho, eu achei que ia, sabe assim, afunilar. Deixa para um outro. Então, uma técnica que eu vejo que é relacionada com o senso de dignidade, que é você manter a sua dignidade, independente da ação dos outros sobre você, isso não é fácil. Porque, às vezes, o alofecene está contra a pessoa, está contra a pessoa que você tem afeto, e a pessoa começa, às vezes, a te ofender. E aí, como que você mantém a sua dignidade? E aí, a técnica é do instante cosmoetificador, que é o famoso morder a língua. É um nome bonito para morder a língua, né? É a hora que você... E eu vejo na experiência, é aquele momento que você tem que respirar e você fala assim, eu estouro ou eu seguro? E eu vejo que é 1 minuto que a gente decide. Porque se a gente começar a estourar, depois vai, né? Aí não para, não é isso? E tem aquele momento que você fala assim, não, eu estouro ou eu seguro? Eu falo que é um instante. Então, eu vejo na minha experiência, às vezes que eu não consigo segurar, depois aí arrepende, aí fala coisa demais. Então, é o instante cosmoetificador. Então, é uma técnica da dignidade. A hora você segura. Vai ter uma hora que você não precisa segurar mais. Porque quando a gente chega na imperturbabilidade, que é depois da desperticidade, se nada nos perturba, vem o que vem é que eu estou encarando. Né? É imperturbabilidade. Aí é eternidade cosmoetificadora. Né? Exatamente. Mas enquanto não chega nisso, a gente vai ter que ter um instante cosmoetificador. E aí vai ter hora que vai... Aí, como é que eu faço? Por exemplo, se não conseguir... E aí a gente tem que analisar aquela situação. Então, por exemplo, às vezes você estava cansado demais, às vezes não tinha dormido direito. Fala, pô, tá vendo como é que é importante estar sempre de dormir direito? Porque a gente nunca sabe quando vem uma bomba, né? Então, às vezes estava muito de peito aberto, faltou, às vezes aí eu vejo quais sinais já vinham acontecendo que eu não me dei conta. Então, na hora que a gente reflete, a gente começa a ver, poxa vida, então, falhou a técnica, eu não consegui segurar, por isso, isso, isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que ter mais profilaxia numa próxima vez. Se eu considero que isso é o melhor. Então, ninguém me falou. Tudo bem, tem os livros do Valdo, tem a Conscienciologia, tem. Mas eu peguei tudo isso, eu refleti com o meu discernimento e falei, não, o melhor é isso. Então, eu já decidi, o melhor é isso. Agora, eu vou pôr em prática isso. Até criar um hábito leva tempo. Segundo o poder do hábito, são 20 dias. Eu acho que é um pouquinho mais que isso. Mas, né, determinadas coisas vai ser mais que 20 dias. Mas começou, entende? E até vai virar senso. Então, o senso é aquilo que já é. Então, na hora, eu acho que esse negócio da autopesquisa é desdramatizar a autopesquisa. Tem uma frase do professor Valdo que eu não me lembrava dela, eu não tinha lido, não sei, que eu fui ver no DAC agora. Se li, não lembrava. Que é o seguinte, que eu achei muito boa.
Com a falta de estudo sobre si própria, a pessoa se engana mais, isso a gente sabe. Você pode constatar ser mais do que imagina quando se pesquisa com autocrítica. Então, eu achei essa frase muito legal e é uma boa para citar, né? Olha, com a falta de estudo sobre si própria, a pessoa se engana mais, ok. Você pode constatar ser mais do que se imagina quando se pesquisa com autocrítica. Então, isso é porque esse argumento a gente fala, né? Que às vezes a pessoa tem medo de se pesquisar porque tem aquela visão traforista. Eu vou ver todos os meus defeitos. Não, mas você vai ver as qualidades também. E ver as qualidades também, você vai se responsabilizar por essas qualidades, né? Então, eu acho que essa frase aqui é muito boa para usar em curso. Eu estava comendo bola, não estava usando essa frase aqui, né? Então, é bem isso, a gente acaba também auto-pesquisa, se vendo mais. Então, o que é a ideia do censo? A ideia não é só a pessoa ficar vendo contrassenso, ela vai falar, caramba, isso aqui eu já tenho. Olha só, está mais de 51% isso aqui. Gente, então, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Teve foi até aqui, o tertuliário, se eu não me engano, foi quando eu defendi o técnica do censo e contrassenso. Deve estar gravado aí. Teve uma senhora que falou a questão do senso de responsabilidade, né? Falei, realmente, esse eu não abordei aqui, como muitos outros eu não abordei. E aí a gente começou a fazer um exercício. Então, se a pessoa chega à conclusão, não, eu tenho senso de responsabilidade, eu sou uma pessoa responsável e tal, e aí se a gente pensa em questão de evolução, que a gente não vai estar no 100%, aí a gente fala assim, então reflete, mas então responsável em tudo na sua vida? Em todas as áreas? Em relação a tudo, em relação ao planeta, em relação a... Então, a gente vai aumentando a ideia e a gente vai vendo. Então, a gente vai chegar, pensa, o que é o senso de responsabilidade de um serenão? Menor ideia. Você concorda? Gente, ele deve ter coisas e parâmetros assim que a gente nem... Eu dou sempre exemplo da questão do cavalo, que o professor Waldo falava, né? Se ele não falasse a questão do cavalo, muitos nunca iam se dar conta, né? Da questão do problema do cavalo, do anticosmoético, você ficar montando. E aí, na hora que ele fala, a gente começa a pensar, realmente, é só a gente ver o que se faz com o cavalo, né? É uma tortura. Só pegar os instrumentos que tem ali. Tem um negócio, tem arreio, tem chicote, põe um negócio no pé dele, a ferradura. Então, a gente começa a pegar isso tudo, imagina a dor que alguém na sua lombar. Então, se você começar a pensar a dor, só fazer uma assimilação simpática com o cavalo, eu nunca fiz, né? Mas uma pessoa com mais parapsiquismo faz assimilação simpática de um cavalo, deve sentir a dor que é. Então, precisou de alguém falar para a gente chegar à conclusão, não é isso? Então, eu penso, iguais a isso, quantas outras coisas muito mais sutis não existem? Então, o que é um senso de gratidão do serenão? Menor ideia. Eu sei o que eu já entendo. Agora, que sutilezas não vão ter de gratidão num serenão? Não tem aquilo, lembrei agora da pré-CL, se eu não me engano, é lá que o professor Waldo fala que o serenão ele já tem condições de ir embora, quer dizer, parar de ter que dormir, ir ao banheiro, olha que beleza, né? Não precisa mais ter corpo físico, não é isso? Ele já vai lá virar um pontinho no cosmos, já tudo pronto para virar pontinho no cosmos, que a gente não imagina o que seja, né? Imaginou virar um pontinho no cosmos? Só essa reflexão aí já mexe com a cabeça da gente, né? Pensar o que é ser um ponto... Não tem. Não tem. Não tem corpo. Não tem. Não, é difícil pensar, né? Mas então, só de pensar nisso, né? E ele deixa de ir... E não é por interprisão grupocármica, é para ajudar algumas pessoas. Não é isso? Não é nem interprisão, não tem nada de interprisão. Então, tem lá, ele fala assim, gente, olha o nível de gratidão que é isso, né? Então, tem coisas que eu vejo, a gente não vai... É nessa sutileza, a gente sabe a teoria dos serenões. Agora, o que é gratidão? O que é um senso de dignidade de um serenão? Agora, eu acho que muda o senso e muda, às vezes, até o conceito de gratidão. O que a gente entende por gratidão não tem nada a ver com o que ele entende, né? Exatamente. Por exemplo, a gente já vê que, da maioria das pessoas, o nosso senso de gratidão já aumenta, né? Porque a gratidão, para muitas pessoas, muito obrigada. E a gente já vai falar, não, a gente vai falar gratidão, a gente vai retribuir. Então, a gente já dá um passo a mais. A gratidão já não é só, você sempre me ajudou muito, ok, ponto. Né? Não, você me ajudou muito, então a gente já tem sempre quase um dever cosmoético de também ajudar, seja essa pessoa ou outras pessoas na mesma linha. Então, a gente já ampliou um pouco. Agora, imagina um serenão que ele não pode ampliar. Não, só você vê, muita gente retribui a gratidão com a TACOM, a gente quer retribuir com a TAIS. Isso já é uma mudança qualitativa, né? Já muda também.
Então, quer dizer, você vê como que as coisas vão mudando. Então, aquela sua pergunta, eu acho que agora eu tenho a resposta, né? Que você perguntou do serenão, do censo do serenão. Eu acho que eu ainda não tenho cabeça para ver esse censo do serenão. Mas a gente pode, algumas coisas podem ter a ver. Agora, com certeza é muito mais complexo do que um serenão. A gente já começa a pensar. E isso, provavelmente, se em outra vida eu fazer um livro parecido, vai ser muito mais amplo. Assim, espero. Se eu não tiver ido para trás, espero ir para frente, né? Então, mas a gente começa a ter norte. Esse é o processo, é ter norte. A gente vai começar a pensar na frente, mas sabendo também que eu não consigo enxergar detalhes de lá, né? E é impossível. Talvez, porque eu penso que uma coisa é a gente observar o serenão e estudá-lo. Outra coisa é a gente saber como ele pensa em mais detalhes. Isso eu acho que quando a gente estiver chegando, quando mais perto a gente chegar, vamos chegar na dispersidade, primeiro passo, ok? Tá ótimo. Depois chegou na dispersidade, vamos para a imperturbabilidade? Ótimo, beleza, tá. Que é no orientador evolutivo, segundo o professor Valdo, lá em algum desses escritos aí. Né? Que a imperturbabilidade é o verbete, não sei se é não sei se é o da irritabilidade, é no DAC. Hoje pode baixar lá na Editares, dá um find, está fácil. Então, olha lá, dá um findzinho que ele fala que a condição permanente da imperturbabilidade é coisas do Homo sapiens, orientador evolutivo, eu acho. Orientador evolutivo. Quem tiver aí com DAC não tem, né? Eu até tenho aqui, mas aí vai dar para olhar. Então, é o imperturbabilis. Mas tem que ver qual que é. Você pode pegar aqui? Eu acho que é anti-irritabilidade, da anti-irritação. Se não tiver lá, olha imperturbável. Mas eu acho que é o da anti-irritação. Eu sei porque eu falo isso no opção pelo desassédio. Então, eu mostro esse trecho na opção. Mas confere só para mim, mas eu acho que é orientador evolutivo. Mas a ideia é, então, chegou no negócio, então vamos por partes. E aí, na hora que a gente chegar lá, igual a questão que a gente falou de virar pontinho no cosmos. Na hora que a gente começar a ter projeções de mental soma, a gente vai começar a saber, ter mais ou menos uma ideia do que é isso, do que ser um pontinho. Ainda que vai ser pequeno, a gente ainda tem um corpo, mas os passos que a gente vai tomando, a gente começa a ter ideia do próximo passo. Mas a proposta é, vamos começar a pensar no próximo passo. Porque às vezes fica uma coisa muito etérea lá, não, então vai ser assim, tá? Igual a desperticidade. Então tá, vou virar desperto. Lá, né? Então eu falo, bem, vamos trazer para cá autodesassédio. Então, olha, qual o percentual de autodesassédio que eu já tenho? Em que áreas? Você vai ver, não, às vezes eu sou mais desassediado no trabalho. Tem pessoas que é mais desassediado na família, o outro vai ser mais desassediado. Então, a gente começa a trazer para cá para ajudar nesse mapeamento da autopesquisa para a gente chegar na meta final. Entende? Então, é a mesma coisa aqui da questão da maturidade. Então, a gente olhando aqui, a gente começa a ter algumas noções, né? Como eu falei, dentro da minha perspectiva, as pessoas, algumas podem concordar, outras não, e ampliar, eu acho que é legal, amplie com as suas cognições. Tem coisas aqui que até tem pessoas que têm muito mais experiência que eu, né? E aí vamos ajudando, mas a ideia é já ter uma base, ter um plot, na verdade, esse livro é uma proposta de técnica, e eu demonstro como se usa essa técnica. Então, o livro é isso, entende? É uma proposta de técnica que serve de hétero e autopesquisa, as duas estão juntas, né? O professor Valdo usa a autopesquisa também como hétero, né? Para a gente pesquisar o mundo e a nós mesmos. Então, é uma proposta. Essa é a proposta que a gente trouxe aqui nesse livro. Mas o que mais aí que vocês viram? Eu tinha falado aqui, mas não sei se vale a pena. Ó. No verbete da técnica do senso e contrassenso, explica um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, comparar-se ao senso evolutivo. A gente vai reconhecer aspectos a serem adquiridos, qualificados e fortalecidos. Então, você vai chegar à conclusão, nossa, então isso aqui eu já tenho. Não, isso aqui eu não tenho, né? Comparar-se ao contrassenso. Ajuda a reconhecer aspectos viciosos a serem minorados e eliminados. E orientando a recins e terapêuticas. Então, todo contrassenso tem um item de terapêutica. Então, nesse item de terapêutica, é aquilo que vai dar a proposta de como melhorar isso, né? Dentro da minha visão. E localizar-se, que é o nosso objetivo aqui, localizar-se entre o senso e o contrassenso. Qual o percentual que eu estou de cada um? Então, começar a ter essa noção vai nos ajudar a ter uma ideia, né? E o que vocês acharam dessa ferramenta? Gostaria de ouvir vocês. Sim, por favor. Adriana, a menor distância
é o autoconhecimento, pelo que eu estou entendendo. Sem o autoconhecimento, você vai sofrer todos os tipos de contrafluxo. Olha, eu não sei se eu seria tão peremptória nisso, né? Sem autoconhecimento você vai ter contrafluxo, tem muito mais coisa envolvida nisso. Mas sem autoconhecimento a gente se engana mais. E tem uma frase aqui também, já que eu peguei, ó, o DAC é ótimo, gente. DAC não, o léxico, o DAC também é ótimo, mas o léxico, ele tem resposta para tudo, olha só. Lá no Autopesquisologia, na página 224, ele fala assim: nós nos iludimos mais facilmente em relação a nós mesmos do que em relação aos outros. Daí porque são prioritárias a autopesquisa e a autocognição. Então, quer dizer, a questão do autoengano, sem a gente ter um autoconhecimento, a gente se engana demais. Tanto quanto aquilo, a gente não sabe as ferramentas que a gente tem para trabalhar e nem o que está nos atrapalhando a seguir em frente, né? Então, a autopesquisa vai nos ajudar a ver a realidade como ela é. Tem aquele princípio da enciclopédia, até ontem eu estava conversando com a Cida, ela até me lembrou disso, né? É um princípio que ela falou que eu falo muito, realmente. É o princípio de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão. E às vezes é dura, a dura realidade é dura, né? Mas às vezes caem as máscaras e a gente, pelo menos a gente sabe com o que está lidando. E a gente sabe com o que a gente já precisa melhorar. Então, isso em relação a nós também. Na hora que a gente vê quem a gente realmente é, às vezes tem uma visão equivocada que as pessoas acham que vai ver só trafar. E aí ela vive numa ilusão. Ela fica num extremo muitas vezes. Se ela faz alguma coisa errada, aí ela acha que ela não presta, ela é pior que todo mundo. Aí quando ela acerta, ela já se acha que ela é o ó do bobó, ela é melhor que todo mundo. As duas estão erradas. E às vezes a pessoa fica nesse... Acertou? Ah, mas eu sou muito bom. Errei? Nossa, mas eu não valho nada. As duas coisas estão erradas. Ela não é nem pior que todo mundo, nem melhor que todo mundo. Ela é o que ela é. E aí, na hora que a gente faz a autopesquisa, a gente começa a ter mais uma noção de quem nós somos. Quais são as ferramentas que a gente tem para evoluir? Nesse caso aqui, quais são os censos que eu já tenho? Ou quantos outros eu já posso ter? Aí a pessoa pode se motivar a estudar. Como eu falei daquela senhora que falou assim, olha, eu tenho muita responsabilidade. Eu falei, então, você deve ter o senso de responsabilidade. Eu falei, então, por que você não escreve sobre isso? E agora amplie a responsabilidade. De tudo que você já sabe, será que amplia ao máximo o que seria um senso de responsabilidade? Então, a gente começa a ver o que nós temos já para evoluir. E ver o que nos atrapalha. Então, a gente fala, bem, mas olha só, isso aqui eu ainda tenho, olha só, isso aqui está me atrapalhando. O que eu preciso fazer para reciclar isso? Então, sem se conhecer, a gente vai indo, evoluindo empiricamente. A gente vai indo, ó, deixa a vida me levar, né? Vai indo. Aí uma hora acerta, uma hora erra. Então, falar de contrafluxo é difícil, porque eu não sei. Mas vamos pensar em termos de prevenção, se pensar em prevenção, talvez pode ser que tenha mais tendência, mas eu não posso afirmar isso, entende? Ele faz parte da nossa caminhada. Pesquisar, sim. Aí eu vou citar outro professor Valdo aqui que eu falei no início, acho que você não estava aqui, que ele falou uma coisa bem interessante. Ele fala que em algum momento da vida, a autopesquisa faz parte da lucidez. Eu acho que é no verbete aqui. Ó. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Quem não pesquisa fica evolutivamente para trás. Segundo os fatos e parafatos observados até aqui, quer dizer, ele não é peremptório, ele fala até aqui. Toda consciência, racionalmente, torna-se autopesquisadora a partir de determinado nível de autolucidez. Então, porque senão, como é que a gente vai evoluir de forma lúcida se a gente não se conhece? Evolução não é de se tornar melhor? Evolução não é a gente se aprimorar? Então, durante muitas vidas, a gente está no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, a gente vai indo, aí acerta, beleza, acertei. Ih, agora errei, voltei. Ih, agora acertei. Ah, agora estou desenvolvendo esse trafó, porque a vida foi me levando para lá. Não, e agora, entrei no vício para cá. Qual é a proposta nossa hoje? Pode ser que a gente tenha feito em outras vidas de uma forma mais empírica, talvez. Mas qual é a ideia? Pelo menos que é que propõe a Conscienciologia. De forma técnica, a gente começar a se pesquisar. Então, de forma técnica. Então, a gente vai começar a ver quem eu sou, como eu estou, para onde que eu vou,
O que eu quero da minha vida? O que eu preciso melhorar? O que eu já tenho? E isso não é uma coisa doída. Há um mito de que a autopesquisa é sofrimento. E aí eu li uma outra frase aqui que eu achei muito interessante, que é no Autopesquisologia, do DAC, que ele fala assim, ó, isso é a afirmação dele: no laboratório do cosmos, a pesquisa é uma questão de esforços continuados que podem oferecer os maiores prazeres dentre todos os existentes. Eu não cheguei nessa fase ainda. Mas não é interessante? É a reciclagem prazerosa, né? Que tem o verbete reciclagem prazerosa. Né? Mas não é o máximo entre os maiores prazeres dentre todos os existentes. É mole? Não é para a gente refletir sobre isso? Obrigado. Chegaremos lá, né? Quem sabe? Não sei, também não tenho a menor ideia. Mas Adriana, vamos continuar, quem sabe a gente... Maiores prazeres é forte, né? Vamos lá, diga lá. Adriana, não, eu estava pensando assim, na autocobrança. Deve haver um limite para a gente não exceder, porque a autocobrança é um sofrimento. É um sofrimento. Então você E tem até que que saber... a autocobrança é um autoassédio, né? Uma forma de autoassédio. Mas você tem que ter um pouco de autocobrança. Tudo na vida. Exatamente. Tudo é o caminho do meio, de certa forma, isso, né? Porque, igual o pessoal fala culpa. Não, ter culpa é importante. No sentido de que, se eu não tenho culpa, eu sou um transtorno, transtorno social, psicopata. Então, eu faço qualquer coisa e aquilo... Tá? Então, a culpa, ela tem um elemento, igual a vergonha. Tem um livro, é um psicólogo, Yves de Lateille, não sei se é assim que pronuncia em francês, que ele fala estuda muito a questão da vergonha. Ele fala que a vergonha tem a sua questão social, né? Mas o problema é o limite. A pessoa muito envergonhada não faz nada. A mesma coisa, a pessoa a autoculpa paralisante é pior que tem. A pessoa vai se flagelar, vai entrar em autoassédio, vai se cobrar demais, e ela não está sendo nem cosmética com ela. A vida vai parar, não é isso? Certo. Agora, um pouco de autoculpa é importante para você reconhecer seus erros. A questão é o qualificativo que eu falei, a paralisante. Uma culpa que eu pego, eu vejo, não, eu errei sim nisso aqui, o que eu faço para consertar? Ela é importante. Claro, é positiva. É positiva. Agora, a culpa que paralisa, você está perdendo tempo, acaba sendo apego à perda. Você apegou ali, apeguei naquela culpa, eu não presto mais para nada, a vida passa e não fiz mais nada. Então, a mesma coisa, a cobrança no sentido que é autoabsolutismologia, que é mais cobrança que isso, você vai ser autoabsolutista com você é isso e acabou. Mas tem que ter cosmoética. E aí tem horas, e tem que ter a flexibilidade, aí vem o paradoxo. Porque se você se cobra o tempo todo também em excesso, você vai entrar numa autossabotagem. Então eu vou me cobrar, mas com cosmoética, eu vou me cobrar, mas sabendo a hora que às vezes eu vou flexibilizar. Então, sabendo que tem um limite, né? E tem uma questão de discernimento, né? Você ia perguntar, diga lá. Não ia? Eu quero ouvir sua voz. Meu amigo aí de Porto Alegre, quantos anos? Eu não ia perguntar, eu ia dizer o seguinte, que atingir todos os prazeres com a autopesquisa é complicado, né? Está aqui, ó, foi eu que falei. Mas que a pequena recém traz satisfação, traz. É que ele fala da reciclagem prazerosa, tem um verbete, que a recém dá esse prazer, né? Talvez, você está pegando um viés que talvez eu não tinha pensado, talvez seja isso, né? Da questão que a autopesquisa sendo modo de prazer, na hora que você se conhece, na hora que você se supera, né? É interessante. Realmente, você tem razão. E aí vai tendo, mas olha só, os maiores prazeres, tem os maiores prazeres. Mas acho que pode ser, é isso mesmo, né? A gente se supera e fala, caramba, já melhorei nisso. Olha, faça uma... E também você vai chegar e vendo o que você tem de bom também, né? Não, mas olha, eu sou bom nisso. Lembra, se comparar com o serenão, a gente não é bom em nada, tá? Pensa nisso. Se comparar com o serenão, a gente não é bom em nada. Então, isso é ótima técnica para baixar a bola, né? Mas, assim, dentro daquilo, eu vejo, não, isso aqui eu tô legal. Por que isso é bom? Porque você se fia nisso, vai produzir nisso, vai ajudar, porque vai ter pessoas que naquilo não estão tão boas, e vai ter outras que você vai aprender com elas. A vida é isso. E a autopesquisa, ela é quase um ciclo vicioso, né? Você começa a ver que dá resultado, você não quer parar mais, você tem motivação, tem nova satisfação. Olha, eu acho que você vai ter que fazer um verbete sobre isso, porque você está... Não, sério mesmo. Pensa autopesquisa prazerosa, sei lá, alguma coisa assim. Falando sério. O verbete que eu vou apresentar segunda, ele é o binômio autopesquisa entre assistência.
legal. Então foi legal. Mas essa questão da satisfação, eu acho que já... Né? Porque tá legal o que você está falando, né? Talvez, já que você está nessa sua linha de fazer vários verbetes, pode ser uma ideia. Não necessariamente vai ter esse nome, mas uma questão assim, satisfação com a autopesquisa, porque já tem, vê lá, dá uma lida no Reciclagem Prazerosa e vê se esse nome Autopesquisa Prazerosa vale a pena ou uma outra coisa. Mas acho que é legal, porque você está muito nisso, você explicar melhor isso, né? Legal. E você vai colocar com a sua teática essa condição. E até para a gente começar a entender melhor como vai chegar a ser entre os maiores prazeres. Quer dizer, isso é muito interessante. A gente vê o que a gente ainda fazer ainda, né? O que está pegando para a gente ainda não conseguir sentir isso como um dos maiores prazeres. Está no DAC. O DAC você pode baixar. Isso eu falo, baixem logo. Você baixa lá na Editares, da Find, é outra vida. Adriana. Find é outra vida. Tem a questão das extrapolações, né? Que eu estava lendo outro dia aí algumas anotações que eu tinha lá nos meus cadernos, e para a gente vivenciar uma extrapolação, não tem como se eu não fizer autopesquisa, se eu não estiver ligada com o processo da interassistência. Exatamente. Então, eu acho que isso aí traz um prazer também, traz uma felicidade, né? Então, essa questão aí. Essa questão da gente estar se pesquisando, né? Está se pesquisando. Então, acho que isso aí é aquela euforia, né, que se sente de vez em quando, né, em determinados momentos, enquanto você está fazendo alguma coisa. Se conhecendo, né? Se conhecendo, isso é muito sério. E isso tira todo aquele ranço da autopesquisa como sofrimento. Exato. Autopesquisa como uma coisa que... aí fica a pessoa só exaltando trafar. Isso tem que ser... Aprecie com moderação, que eu falo, né? Se a pessoa fica só fala de trafar, só fala de trafar. Gente, ok, você tem trafar, eu também tenho, né? Mas contraponto, faz o contraponto com o trafor. Senão a pessoa também fica se jogando muito para baixo, entende? E, na verdade, todo mundo tem trafor e trafar. Então, você tem trafares e tem trafores. Então, o problema é que as pessoas, às vezes, ela fica só naquela visão trafarista de si mesma. Cuidando só dos trafares. Só dos trafares. Esquece, ok, nós temos que cuidar dos trafares, mas vamos também olhar os trafores. Porque os trafores que vão dar força para superar isso aqui. Tem um verbete bacana que fala sobre estatística motivadora. Sim, né? conheço. Que esse é bom para... Perfeito. Estatística motivadora. Outra pessoa, a remissiologia. Estatística motivadora. Se traz assim, é bom fazer essas estatísticas. Não, isso eu faço estatística de tudo. Eu tenho. Porque às vezes a gente se perde, né? A gente fica, caramba, quantos que eu já fiz disso? Então eu tenho. Não para tudo, mas para muita coisa. Em termos de Conscienciologia, eu tenho tudo. Quantas tertulias matinais, quantos cursos eu já dei, quantos sei que, quantos alunos, blá, 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 isso tudo eu tenho. E de vez em quando é bom dar uma olhada, porque a gente esquece, né? Então a gente olha. E outra coisa que eu quero fazer eu não fiz ainda, pontuações autoevolutivas, eu acho que isso é importante também. Uma coisa que eu pesquiso é antiviolência e belicismo. Como é que dica que você dá aí no teu livro? Da parte de belicismo, eu acho que um senso específico para esse, deixa eu ver, talvez seja no gratidão e vingança, que talvez chegue mais próximo, sabe por quê? Deixa eu ver como é que eu termino gratidão aqui. Eu acho que tem uma hora que eu falo um negócio assim, mas assim, ele não é um foco, tá? Ele está meio paralelo, realmente não é o foco. Está aí um senso que vale a pena fazer. Olha só, quer ver? Deixa eu pegar o gratidão aqui. Deixa eu só achar. De cara. Tá. Tem uma parte que eu falo, deixa eu ver se é aqui. Aqui, quer ver? Achei, tá vendo? Eu falo de homem de gratidão, que aí a gente vai chegar lá, né, um dia, né? Homem de gratidão. Quanto maior a cosmovisão, mais é possível certificar e inferir sobre as benesses recebidas de multidão de consciências, desconhecidas ou esquecidas, em diferentes tempos e dimensões existenciais, comprovando ser a gratidão universal, justificável e factível. Então, quer dizer, a homem de gratidão é porque quanto mais a gente tem cosmovisão e lembra de outras vidas, a gente começa a ver tanta gente que nos ajudou, seja física, quantas consciências, consciex, pessoas. Então, a gratidão universal, em vez de ficar uma coisa assim teórica, fala, não, mas na verdade é só a gente pensar, né?
Para eu estar sentada aqui agora, quantas pessoas ajudaram, né? Fisicamente e extrafisicamente, assim vai, né? Ortovinculações. Os efeitos amistosos da gratidão criam laços sinceros e fortalecem os vínculos entre o elenco de personagens da humanidade para a humanidade. Paz. Cabe a reflexão, aí entra você. A vivência genuína da cultura da gratidão seria capaz de criar a pacificação entre os povos? É uma pergunta. Não sei. Porque o que eu reparo? O belicismo está intimamente ligado à falta de visão. E à vingança. A pessoa, na hora, só quer saber daquilo. Aí, nesse aspecto que você está falando, se ela se lembra que aquela pessoa ou aquele grupo já ajudou ela em algum ponto, ela não, na hora ela não consegue, fica siderado no processo. Então, por exemplo, em qualquer contexto, pode ser até dentro da comunidade aqui, tá? Talvez o maior problema seja o belicismo. Sim. E o belicismo tem relação direta com vingança também, né? Isso. Quantas guerras acontecem e até hoje se mantém com aquela raiva que já não tem mais lógica. Mas eu vingar, não, mas você matou meu filho. Não, mas eu vou lá e mato o seu. E assim vai, e a vida segue. A vingança, ela é a base de muitas coisas, né? Que a gente colocou aqui como contrário da gratidão. Porque a gratidão, você recebe alguma benesse do cosmos, e como a gente amplia o conceito de gratidão, a gente não só agradece, a gente se sente impelido a retribuir essa benesse para o cosmos. Que seja para a pessoa que te deu, ou às vezes a pessoa está muito bem, obrigada. Quantos serenões já devem ter nos ajudado? Às vezes ele precisa da nossa ajuda, sim, mas não necessariamente diretamente ele, mas a gente vai ajudar o trabalho dele. Então, a gratidão, nós todos, de alguma forma, somos gratos, porque no momento que a gente está fazendo esse trabalho aqui, a gente está ajudando o trabalho dos serenões. E, de alguma forma, está retribuindo todas as ajudas que o serenão pode ter dado. Então, essa gratidão é assim, eu recebi uma coisa boa e eu vou retribuir. Que pode ser diretamente para aquela pessoa, ou então para o trabalho dela, para as outras pessoas. A vingança é o contrário disso. A pessoa recebe algum esbregue da vida e ela vai retribuir aquela esbregue, a coisa ruim. E aí, o problema da vingança é que a vingança não tem limite. Então, o que acontece? A pessoa, ela, ao mesmo tempo, ela julga, é diferente do que você vai lá, pega um processo, vai ter um juiz. Não, a pessoa vai, ela recebe aquilo, ela julga, não é isso? Ela pega, define a pena e ela vai lá e penaliza. E aí, qual é a hipótese? Ela nunca vai estar satisfeita, porque ela tem a ilusão de que na hora que ela se vingar, aquele mal que ela sofreu vai ser aliviado. Só que não vai. Porque se a gente pensar em termos de energia e tudo que a pessoa está fazendo, ela não vai se sentir bem. E aí ela, não, é porque ainda não está suficiente. Não, é porque ainda não está suficiente. Não, mas ainda não está suficiente. E aí é aquele processo. E até a gente fala uma coisa que eu reflito bastante, é que talvez a maior vitória do assediador é tornar o assediado um assediador como ele. É a frase enfática da vingança. E aí, Adriana, assim... Você se torna tão ruim quanto a pessoa que fez. E aí, o que você acha que seria a profilaxia? Confiar na cosmoética, seria isso? Profilaxia de quê? Da vingança. A profilaxia da vingança, vamos olhar. Primeiro, entender isso. Aí entra na questão da conscientização que eu falei no início, né? Eu entendo que para a gente mudar alguma coisa, primeiro a gente tem que se entender que aquilo é uma bobagem. Porque vai contra o contrafluxo das pessoas. A questão da vingança, o que acontece? Alguém faz uma sujeira com você. Qual a primeira coisa que fala? Você vai deixar assim mesmo? Você não vai fazer nada? Não é isso? Você vai deixar barato? Não é isso? Então, a primeira coisa que tem é a incitação à vingança. Então, e a pessoa, na hora que ela recebe alguma coisa ruim, é como se ela recebesse uma licença. Tem o 007, tem a licença para matar, você tem a licença para ferir, né? Não, a pessoa fez, eu tenho a licença agora, eu posso fazer igual, porque aqui abriu para mim, então eu posso virar assediador também. Então, eu vejo que a profilaxia é o que a gente está tentando fazer aqui. Primeiro, ler a questão da vingança, entender isso, refletir isso, ver o quanto ainda tem. Porque, às vezes, a pessoa não se vinga e culpa, mas ela vira cara, isso não é vingança. Então, a gente coloca aqui, né? Quer ver? Nas frases, eu acho que esse discurso é o que tem mais.
Olha só, mostra, são 24 itens, tem várias frases de vingança, foi o que eu mais achei, se eu não me engano. Então tem, ó, virar a cara, virar as costas, romper relações, botar de lado, querer ver pelas costas, colocar na geladeira, inserir na lista negra. Você me paga, você vai ver, você irá pagar pelo desaforo, você vai aprendendo a mexer comigo. E assim vai. Tirar satisfação. Então, tem uma série de coisas que, na verdade, uma coisa é você ir lá, não, a pessoa fez alguma coisa, você vai lá, tá certo, vai lá. Não é tirar satisfação, já tem essa coisa negativa, né? Você vai lá conversar e tentar esclarecer. É diferente. O tirar satisfação já tem aquela coisa assim, né? Já vou brigar. Então, eu não vejo outra forma do que pensar, ver o quanto a gente tem de vingança. Às vezes são pequenos atos que a gente se vinga. Coisas pequenininhas. Não vou falar, dá gelo. Gelo, acho que é a pior coisa que tem. Isso aí, gelo, não é? A pessoa ela não está vingando, mas ela... Mas não é? Não estou vingando. Estou vingando, não. Não, tem outra pior. Então, quer dizer, isso não é vingança? Então, a gente começa a ver os detalhes da vingança, porque é muito arraigado, é muito forte. É muito forte esse holopensene. Então, começar a entender isso. E é bélico, é briga. Na hora que você dá o gelo, é briga. Então, você começar a entender isso, eu acho que é o primeiro passo para começar a tentar pacificar e ser mais grato. Eu acho... Talvez a solução que eu vejo é ir para a gratidão. Tem duas coisas. Primeiro, que tem pessoas que dizem a natureza vai dar conta do recado. Quer dizer, ela não quer uma sujar... vingança também. ela não quer sujar as mãos, mas alguém vai sujar por ela. Quem não, né? E não, a justiça do cosmos vai chegar, seu momento vai chegar. Seu momento vai chegar. E a outra coisa é evocar um provérbio chinês que diz que quem quer se vingar, abre duas covas. A primeira é a sua. Está escrito aqui. Isso aqui está aqui. Gente, então foi? A próxima está aqui, né? Então, eu quero agradecer. Então, vocês pegaram aqui esse processo aqui. Como eu falei, é uma amostra grátis seduzida. A gente colocou... São 12 variáveis, tem 3 aqui. Aqui são 11 censos, tem 2. Mas é para dar uma ideia. Se vocês olhem, analisem, aceitem sugestões... Tá? Qualquer coisa, no livro tem lá o meu e-mail. Tá? Por favor, me ajudem aqui para ver se isso aqui está ajudando de alguma forma ou não. Isso é uma proposta. Não sei se vai ajudar ou não. Tá bom? Então, agradeço a presença. Falar que semana que vem, 11/11, já que dia bom, hein? Vai ser a tertúlia 11/11, vai ser a tese do professor Sérgio Cordioli sobre proporções da conscienciologia. Então, fiquem todos convidados. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada. Das heterocríticas aqui me ajudem a fazer isso aqui, tá bom?